Muito legal, porque a gente implantou uma ferramenta que ela transcrevia todas as ligações das centrais de atendimento para a gente tomar a decisão se a gente ia ter algum cliente que tinha propensão a processar o banco, se os próprios atendentes estavam fazendo o processo correto. Fala, meus amigos, está começando mais um Opencast. Eu sou o Cadu, tô aqui com o Douglão, né? Meu novo co-host aí. E hoje eu tô com a Kelly Cordeiro. Kelly, se apresente aí, fique à vontade, tá? Primeiro, obrigada pelo convite. A honra é nossa. É muito legal ter essa oportunidade de poder falar desse tema que eu gosto tanto. Eu me chamo Kelly, né? Hoje eu tô há mais de 20 anos aqui no mundo especificamente de dados, né? Desde quando eu me conheço por gente, eu gosto de tecnologia. Hoje eu estou atuando como gerente de tecnologia no Banco Volkswagen. Então, é um tema que eu gosto muito, pessoas. Banco, né? Que eu tenho bastante esse viés aí desde quando eu me formei, eu trabalho em bancos também. Liderança, gestão. Liderança, gestão é um tema que eu acho que a gente aprende muito, né? Quando você vira líder e você passa ali, né? Eu tento ser bastante... entender cada uma das pessoas. Não tem o certo, não tem o errado. Você pode estudar muito, mas na prática acaba acontecendo um pouquinho diferente. Eu sou casada, tenho 2 cachorrinhas. Uma tá fazendo aniversário hoje, que é a da tatuagem, uma Border Collie fofíssima. Então, eu gosto muito desse tema, gosto de falar de pessoas, gosto um pouquinho de compartilhar esse conhecimento. Legal. E aí, eu sempre faço essa pergunta, como que você entrou ali na área de tecnologia, o que te motivou e como que foi seus primeiros passos, né, hoje você lidera times, né, eu imagino que até por ser uma área predominante masculina, né? Existem vários desafios, mas como que você entrou e falou, putz, eu gosto de tecnologia, vou entrar numa área que... né, ainda lá atrás tinha uma resistência bem grande, ali, uma barreira de entrada feminina talvez maior. Vou né? desbravar a área de tecnologia com uma área que só tem homens. Como que é isso? Vamos lá. Quando eu tinha 15 anos, a gente teve uma palestra na escola, né, para falar sobre futuro e tal. E aí foi uma pessoa falar, uma mulher, que ali foi, acho que a virada da minha cabeça, falar sobre tecnologia. E aí, quando ela começou a explicar, era de banco de dados ainda, estava bem inicial, eu tinha 15 anos, não sabia nem direito ainda as coisas. E ela explicou um pouquinho do que ela trabalhava, como que era o dia a dia ali de tecnologia, e eu achei muito... Falei, eu acho que é isso que eu gosto. E aí eu comecei a ler, eu gosto muito de ler, muito, né? Gosto muito de me planejar, então eu tô aqui pensando daqui 5, 10 anos, às vezes. E eu falei, eu acho que essa área vai fazer muito sentido para a minha vida. E aí eu fui ver qual que fazia mais sentido, né? Tem sistemas de informação, ciência de informação, engenharia também tem um pouquinho desse viés. E aí, quando eu decidi, eu falei, não, eu quero a área de TI mesmo. Aí minha mãe falou, você tem certeza? Eu não sei, você vai arrumar computador. Aí eu falei, não, mãe, tem mais coisa, não é só arrumar computador. E aí eu decidi, fiz sistemas de informação pelo Mackenzie, né, minha primeira graduação. Na sala devia ter 60 pessoas, tinham 4 mulheres, terminou o curso. As 4 continuaram. Que legal, foram legal. Resilientes ali, né? Fomos. Mas de homem, eu acho que menos da metade deve ter saído, né? Então, aí foi a minha primeira barreira. Eu falei, caramba, é muito homem para pouca mulher. Mas eu falei, eu vou transformar isso em algo positivo para minha vida. E aí foi o que aconteceu. Eu entrei no Banco Itaú, né? Logo quando eu me formei. E ali foi uma grande escola. Fiquei quase 10 anos, aprendi muito e eu vi o Itaú se transformando. Então, foi legal acompanhar todo o crescimento, porque foi um crescimento meu pessoal também, claro. né? Entrar como analista júnior ali, crescendo, sair, estava liderando pessoas. Que bacana. Então, foi uma baita experiência. E enfrentou algum desafio específico por ser mulher? E aí, óbvio, sim. Imagino que tem algumas coisas que talvez sejam muito específicos por ser mulher, né? Sim, eu acho que assim, primeiro, às vezes, você entra numa... Hoje eu não sinto mais isso, tá? Mas diversas vezes eu entrava em algumas salas de reunião, eu falava um tema, um rapaz falava a mesma coisa e as pessoas escutavam ele e não me escutavam.
E eu falava, não, peraí, isso tá errado. Eu falei a mesma coisa que ele. Por que estão dando mais voz para ele do que para mim? Quer dizer, sua credibilidade em algum momento... E aí eu falei assim, tem algo estranho. E aí eu falei, eu vou perguntar para outras mulheres que estão numa posição maior se elas enfrentaram esse tipo de situação. E aí, quando eu compartilhei a primeira vez... a pessoa, né, que eu conversei, ela falou assim, não, eu também enfrento isso é meu dia a dia. E aí ela começou, eu falei assim, você pode ser minha mentora, então? Porque isso está me incomodando. Eu não quero passar a minha carreira inteira tendo que falar 3, 4 vezes a mesma coisa para eu ter a mesma voz que um homem. E ela foi minha mentora. Foi um ano, assim, que eu saía das reuniões, ia conversar com ela, eu falei, aconteceu tal situação, como eu me comporto diferente? Que bacana. E ali ela começou a me dar esses direcionamentos que fizeram todo sentido para minha carreira. Então, toda vez que eu entrava numa empresa nova, eu sempre olhava uma mulher que estava numa posição de liderança para eu entender como era a cultura daquela empresa. Porque eu falei, a partir do momento... Sob a ótica de uma mulher, né? Uhum. Que legal. Porque, assim, eu posso pegar o melhor cara ali, o melhor diretor, vice-presidente da empresa, ele não vai ter passado pelas situações que eu passei. Olha. Então, acho que, assim, para as mulheres, eu acho que uma dica bem legal se eu puder dar, né, converse com pessoas que estão acima de você, num cargo ali, pode ser de outra área, não precisa nem ser só de tecnologia, pode ser de uma área de produtos, mas tenta entender a cultura da empresa, porque ali vai ficar mais fácil a jornada. Não é que, não vai acabar, não, mas você vai entender como se posicionar melhor. Que legal, olhar sobre o prisma de uma outra mulher que deve ter passado desafios ou que tem pelo menos os desafios são semelhantes, né? Que legal. Você pegar não deveria ser um atalho, né? Porque não é normal. Não deveria ser uma resistência por conta de qualquer que seja muito bem colocado. A particularidade das pessoas. E você acha que hoje mudou isso? Tá mais... Hoje eu vejo que tem... A Open é uma empresa predominantemente feminina. Que legal. E não por nenhuma predileção, por competência. Porque a gente sempre fala, né, Cadu, assim... o lema a gente não tem predileção nenhuma. A predileção vai ser a competência, vai ser elementos técnicos e óbvio, né, de soft skills ali, né, de habilidades e o time acabou sendo majoritariamente feminino. Legal. Mas você vê que hoje mudou, você vê que hoje ainda tem alguma resistência em ser mulher na área de tecnologia? Eu acho que está mudando, mas está mudando por quê? Porque agora as empresas falam do tema, né? A partir do momento, quando você fala do tema, quando você coloca, por exemplo, vagas que para uma mulher se candidatar, né? Então, isso gera um pouco, dá mais facilidade, né? O convívio ali, a cultura ali fica um pouco melhor. Mas eu tenho amigas que enfrentam esses desafios. Essa semana eu estava almoçando com uma amiga e ela falando dos desafios que está enfrentando. Teve uma troca de gestão dela. Ela é líder também, né? Teve uma troca de gestão dela. E a filhinha dela ficou doente. Se fosse com o gestor antigo, ela ia ter bastante receio de... eu vou me ausentar porque minha filha tá doente. Agora ela falou, não, é uma mulher gestora, né, que tá liderando ela. E ela falou, eu tenho muito mais segurança de falar, minha filha tá doente, eu não vou ter cabeça para trabalhar, posso me ausentar essa semana? Então, ali mostra que aos poucos as coisas estão mudando porque a gente tá falando do tema. Entendi. Então, a partir do momento que você fala do tema, ele fica mais fácil, até... de estarmos conversando. Eu acho que se fosse há 15 anos atrás, ninguém ia estar falando desse tema de... você tem algum desafio? Você se sente incomodada? Porque ninguém ia estar gritando aquilo ali, né? E você também recebe pedidos de mentoria, assim como você o fez? Que legal! Recebo de amigas. É muito legal quando... a gente tenta, né, ter um grupo de amigas ali, de uma apoiando a outra. Então, quando minhas amigas pessoais ali falam, eu preciso de uma dica tal, eu já me sinto, eu falo, estamos no caminho certo. Mas do próprio trabalho, como ainda não tem tanta mulher assim ainda na empresa que eu tô, né, mas nas outras eu tentava, sempre quando tinha vaga, tem 10 pessoas aqui, vamos colocar 2 mulheres, vamos dar uma diversidade aqui. Porque quando a gente tem essa troca, eu acho que a gente constrói produtos com mais qualidade, a gente constrói produtos pensando no todo, né? Porque igual a gente vai falar, acho que mais pra frente, de inteligência artificial,
Mas, por exemplo, as primeiras IAs que surgiram, Alexa, eram todas nomes de mulher, porque homem gosta mais de dar ordem para a mulher. Verdade. Então, não tinha pensado nisso. E depois que colocaram o seletor ali. Exato. E aí, por quê? Porque foi um homem que pensou ali, você, né? Que foi um homem que criou. Se você for ver também, não só inteligência artificial, chatbot, secretária eletrônica, né? Você não vê um secretário eletrônico. É verdade. É verdade. Existe uma cultura que traz esse prisma mais masculino. Pô, bem colocado. Que legal. E aí, falando da sua jornada, você passou por... talvez, né, diversas posições, diversos desafios. Como se manter atualizado e até em uma única empresa, 10 anos, né? Nessa jornada, né? Como foi para você se atualizar diante desse dinamismo tão louco que é a tecnologia, né? Eu acho que quando você entra em tecnologia, a primeira coisa é você precisa gostar de estudar. Senão, você fica para trás, assim, muito rápido. Eu acho que eu gosto de estudar desde sempre, né? Minha mãe falava que quando eu era pequena, eu queria faltar... eu estava doente, ela falava, você vai faltar na escolinha. Eu falava, não, mãe, tem lição. Com 4, 5 anos. E era lição desenhar. Então, ali mostra muito a pegada de eu gosto muito de estudar. Então, acho que... E estudar tem que ser natural, né? Você tem que estudar temas que sejam importantes ali para sua carreira, que façam sentido, mas que você também tenha o brilho nos olhos, porque senão você vai ler, não vai absorver nada, e aí você vai estar perdendo só seu tempo. Então, eu fiquei 10 anos porque a empresa tinha essa pegada de vamos por esse caminho agora, e eles davam essa bagagem tanto de estudo ali, de bastante treinamento. Você se sentia evoluindo nesses 10 anos, né? Exatamente. E eu fiz algumas MBA, pós-graduações, quando eu estava lá, porque fazia sentido, né? Então, agora eu subi uma posição de cargo. Então, vou fazer uma de gestão de projetos, porque eu acho que faz sentido agora eu olhar um pouquinho mais para essa cadeira. Então, acho que, assim, tem que gostar de estudar. E agora a gente tem... não sei nem se eu posso falar. Pode falar sim. Tem a Alura, tem o Udemy, tem bastante coisa que é meio São que ótimas grátis ferramentas. ali, né? Que a gente pode estudar e se desenvolver, né? E até o próprio Google, tudo que você pesquisa ali tem um curso para você... Acho que o acesso à informação está mais pulverizado, fácil, né? Eu acho que está mais fácil. Acho que vale a tônica de entender e confirmar ali a jornada de estudo, né? Porque senão você se perde. É tanta coisa, Sim, né? eu acho que a diferença, talvez, de uma plataforma... Udemy, a Alura, que já te dá esse caminho, né? Porque hoje você tem informação, você consegue estudar, né, via YouTube, via qualquer ferramenta que disponibiliza um treinamento gratuito na internet. Mas aí tem ferramentas com custo muito baixo. A gente disponibiliza a Alura lá na empresa que você consegue trilhar uma carreira, fazer... treinamento end-to-end ali de seja desenvolvedor para área de dados, soft skill. Verdade. Então tem bastante ferramenta que te apoia nisso hoje, né? Sim. E no seu desenvolvimento, né? Então você galgou aí várias posições aí ao longo da sua jornada profissional. Qual foi sua estratégia? Eu sei que uma delas é estudar, mas eu entendo que só estudar... Se a empresa, se as organizações não entenderem que você está realmente incrementando competências, pouco provável que você conseguisse galgar aí promoções, né? E qual foi sua estratégia para conseguir galgar a promoção e de fato estar hoje numa cadeira super requisitada? 10 anos dentro de uma empresa. De uma única empresa, né? Não é trivial nos dias de hoje, né? Sim, eu acho que, assim, o primeiro ponto que eu sempre pensei também eu tô nessa cadeira, mas eu vou me preparar para a cadeira de cima. Eu sempre pensei dessa forma. Então, essa cadeira que eu tô é temporária. Eu estou, até a forma de pensar, a forma de se posicionar, eu sempre pensava da cadeira de cima. E isso sempre, desde quando eu era estagiária, eu sempre falava, eu sou estagiária, mas eu quero ser mais que isso. Deixa eu ver o que o coordenador está fazendo. E às vezes eu falava com o coordenador, eu falava, me dá só uma atividade sua para eu fazer, para eu descobrir como que é. Que bacana, bacana, é diferente.
E aí eu acho que isso era até engraçado, que eles falavam, Kelly, eu falo só uma, só pra eu descobrir. E aí sempre foi dessa forma. Então, até hoje mesmo, eu tenho uma executiva maravilhosa e eu falo pra ela, chefa, me dá só uma atividade sua, uma agenda sua pra eu ir. Às vezes eu falo, nossa, era melhor eu não ter ido, porque é muito difícil essas agendas. Mas é legal isso, porque você vai criando até corpo, né? Claro. Pra você sentar na próxima cadeira e falar, tô confortável nela, já quero pensar na próxima. É a bagagem corporativa e você sempre almejou, pelo que parece. Você senta numa cadeira já olhando as próximas. E aí eu acho que não tem aquela questão de que eu acho que talvez você sempre fala que você sentar numa cadeira que é muito larga pra você, né? Porque às vezes você não tá preparado pra aderir a uma cadeira, você fala, putz, né? Ou foi empurrado por algum motivo. Então, pelo que eu tô entendendo, você se prepara para a próxima cadeira, né? Muito, muito. E aí, todas as vezes que eu ganhei promoção e tal, ou mesmo troquei de trabalho, não vou falar que é fácil ali no começo, mas é mais... Você se sente mais confortável ali. E aí, a síndrome de impostora, que a maioria das mulheres tem, ela some um pouco, porque você fala, não, eu tô sentando aqui porque eu sou capaz de sentar aqui, porque eu me preparei para estar aqui. Você conhece boa parte dos desafios que você já tem. Você está experimentando eles, Exatamente. né? Porque uma tônica que eu falo sempre é assim, a gente nunca tá pronto para a próxima cadeira. Por quê? Porque tem coisas que você só vai experimentar quando você senta nela. Sim. Você pede a cadeira emprestada de vez em quando justamente para ir experimentando essas coisas, né? Muito legal. E a oportunidade também da liderança que você foi assistida até agora, que te ajudou nisso, né? Porque eu acho que tem uma confiança mútua construída aí que é muito legal. Então, assim, conseguir isso também tem uma oportunidade, óbvio, que vê uma pessoa que tem vontade, agressiva, que quer crescer, isso é legal. Impulsiona até as próximas cadeiras para cima, né? Muito, muito. E assim, quando eu tava em alguma posição ali que eu não confiava tanto no gestor, ou não tinha essa abertura, eu falava, não faz sentido para eu continuar aqui. Que legal. Então, eu trocava até internamente, né? Dentro do Itaú, tive alguns... Saí um pouco de tecnologia, até fui para a área de negócio para entender como que funciona o negócio também, porque às vezes a gente fala, negócio não sabe pedir, mas senta um pouco lá na cadeira dele para ver se ele os não desafios sabe pedir que também, tem ali, né? E aí eu saí, então todas as vezes que eu falava eu não vou ter os desafios que eu quero para mim, né, ou não vou ter o patrocinador ali para eu conseguir, né, minha promoção, mérito, ou até não conseguir nada, mas eu consegui ter desafios que façam sentido, eu trocava de posição, porque eu acho que a carreira é nossa, né? Então, verdade. Não tem ninguém assim, você pode ter o melhor gestor possível, mas se você não correr atrás, as coisas seja egoísta com a sua carreira, né? Sim, acho que isso é uma tônica muito importante. E você deu um pezinho lá em negócio e não ficou por quê? Porque eu gostei muito, tanto que hoje eu faço mestrado, eu quero me especializar no atendimento ao cliente, porque eu acho que é uma dor absurda, perfeito, né? Mas eu gosto muito de tecnologia. Eu falei, bom, experimentei, eu preciso voltar para TI, porque é o que eu gosto. Sentiu falta da loucura que é a tecnologia? Senti, olhar... Ou a loucura de negócio foi tão grande quanto? É difícil, assim, falar, porque o cliente ali na ponta final, ele é bem agressivo em alguns momentos, né? E com razão, assim... Pô, você comprou um produto, não entregou, não atendeu as expectativas, ele tem razão, lógico, né, de reclamar, né, de se posicionar. Mas TI, quando eu vejo os códigozinhos ali, eu falo, é disso que eu gosto. Que legal, que legal. Tem uma paixão pelo tech, né? Tenho. Eu também tenho, eu sou assim também. Eu tava sem programar pelo menos uns 3, 4 anos, aí esses dias eu peguei um código para fazer, falei, putz, deixa eu fazer. Passou eu virei 2 dias sem dormir. Não, virei noite. Falei, tô com insônia, eu vou programar. Mas isso é legal, eu também tenho essa paixão. E aí, Kelly, falando um pouquinho da sua carreira técnica, né? Quais áreas você transitou ali na parte de dados? Fala um pouquinho pra gente. Vou falar de dados e até sair um pouquinho de dados também. Tá bom. Eu comecei ali, era banco de dados, né? SQL, então a gente fala... SQL, Oracle... Isso aí. Uma DBA. Isso aí, E aí eu comecei... Ali era o começo de tudo, né? Aí começou um pouco de BI. Falar assim, mas o que é BI, né?
que eu tô fazendo? Aí, entregar relatório no Excel é BI? Pode ser, né? Era o começo, então... Que legal, quer dizer, você pegou bem incipiente ali, né? Muito, muito. E aí a gente começou, então joga no SAS ali, mas SAS é BI? Cruzou dados, na cabeça de antigamente, cruzou dados, gerou um relatório, é BI. E aí, você entregar esse relatório para o negócio, para ele tomar decisão, então eles entendiam que aquilo era BI. E aí eu fiquei bastante tempo, né, nesse BI, né, da época. E aí, começou a mudar, né? Aí começou a falar, não é BI, agora é dados. E aí, agora somos engenheiros de dados. Aí, a gente saiu dessa cadeira de analista de BI para ir para essa cadeira de engenheiro de dados. Então, aí começou a ter coisas mais estruturadas, começou a se falar em data lake. Que legal. A gente começou a construir, de fato, um repositório que a gente tenha todas as informações para aí sim tomar decisões que precisam ser tomadas baseado em dados. E aí, foi quando eu fui um pouquinho para negócio, saí de engenharia de dados, fui para negócio. Você foi para tomar decisão à luz dos dados. E era muito legal, porque a gente implantou uma ferramenta que ela eu saí de dados, mas para olhar para dados. Transcrevia todas as ligações das centrais de atendimento para a gente tomar a decisão se a gente ia ter algum cliente que tinha propensão a processar o banco, se os próprios atendentes estavam fazendo o processo correto, né? Então, e eram milhões de informações, né? Que legal. Milhões, assim. Agora eu não lembro a quantidade, mas a volumetria era gigantesca. Aí eu saí de lá, né, dessa cadeira de negócio e fui para ciência de dados. Que aí eu virei um pouquinho cientista de dados, que é muito legal também. Que legal. Não é muito legal. É uma cadeira que eu acho que todo mundo que gosta de dados tem que sentar em algum momento, porque você começa a pensar diferente, né? Você começa a ter... cruzar esse monte de informação, o modelo joga ali e fala, peraí, agora a gente pode ir por esse caminho. Aí eu saí dessa cadeira de ciência de dados e fui para Open Finance, que a Open Finance estava surgindo, aí é back-end, front-end. Aí eu sentei numa cadeira que eu não conhecia nada. Nada. De desenvolvimento? De desenvolvimento. Eu falei, que gente, legal. Por que eu fiz isso comigo? Mas eu fiz porque eu falei, acho que é um desafio que eu quero ter. E o executivo da cadeira... eu achava ele fantástico, eu acho ele fantástico até hoje, né? Ele é meu amigo até hoje. E aí ele falou, vem que eu te dou o apoio que você precisa. E aí eu falei, bom, agora eu vou ter que estudar um pouco desse mundo. Que legal! Porque quando você lidera pessoas, eu sempre falo, eu contrato pessoas mais inteligentes que eu, porque elas vão resolver os meus problemas. E aí eu comecei a estudar um pouquinho ali de back-end, de Java. Aí começou a surgir ali a AWS pra gente migrar as coisas para cloud e tal. E aí eu falei, bom, uma cadeira legal, gostei, mas eu gosto de dados. Aí eu voltei agora, a cadeira que eu tô, que é de engenharia de dados. Agora a gente está estruturando toda a cadeia ali, toda a jornada, né? Todo o pipeline de dados para a gente ou ir para a nuvem ou continuar on-premise. A gente está brincando um pouquinho disso, agora com inteligência artificial, tem tecnologia muito legal chegando, né? Eu gosto muito de estratégia, sabe? Mas muito, muito. E eu sempre queria ver sua visão. Como que você vê o papel do analista de dados, da parte de BI ainda que existe aí, bastante latente nas empresas, com essa parte de tomada de decisão estratégica, né? Como é que a gente faz isso? Como é que você vê esse link com a estratégia? Eu acho que, assim, primeiro, as pessoas, elas têm que ter a formação correta ali para elas sentarem na cadeira, né? Porque fala assim, o analista de dados de BI é só juntar um monte de informação e entregar. Mas se ele não sabe as informações que ele está juntando, a gente tem um problema de tomar decisão baseada em informações incorretas. Entendi. Então, acho que o primeiro viés ali é... O que eu estou fazendo com essa informação? Qual que é a qualidade que eu tenho por trás dessa informação? E aí é algo que eu falo bastante com o time, né? A gente tem que entregar o dado no momento correto. Porque também se uma informação que não faça mais sentido, ele não vai conseguir tomar nenhuma decisão. E aí, com isso, não conseguir ter o dado ali na hora que ele precisa, a gente vai começar a perder
credibilidade. E aí a estratégia vai por água abaixo, Entendi. né? Então, acho que a gente tem que sempre saber da onde está vindo aquela informação, qual que é a origem daquela informação, e tem que se perguntar por que eu estou juntando essas informações aqui, né? O que eu, de fato, o que eu quero fazer com onde eu quero chegar. Então, para pensar onde eu quero chegar, eu tenho que pensar nesse pipeline A construção todo. dessas respostas, né? Sim. Enquanto tem um amontoado de dados Sim. junto, você tem que transformar isso realmente na resposta ali, informação para tomada de decisão. E eu acho que tem um desafio até anterior, que é uma empresa grande, talvez como Itaú, como empresas maiores, você tem fontes de dados de vindo, né, provenientes de diversos lugares. É como consolidar isso num data lake. Exato. Como estruturar informações tão desestruturadas, né? Ou uma miscelânea tão grande de dados, né? A gente sempre tem esse desafio, né? Porque às vezes vai apresentar, um apresenta a informação A, o outro acha que é aquela informação B. Então, acho que a governança por trás disso é primordial, assim. No mestrado, eu tô na aula de governança nesse exato momento e eu tô aprendendo muito como estruturar melhor, né? Porque como eu tô construindo o Data Lake ali, junto com o meu time de negócio também, que é super parceiro, eu tenho que entender como que eu vou governar isso. Porque... É a governança de dados ou a governança... Dos dois, na verdade. Eu acho que a gente tem que pensar... Porque governança, né, envolve até a segurança que está por trás daquela informação. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque um dado ali, a gente está falando de cliente, né? Eu não posso ter o risco dele ser exposto no mercado ou até ser exposto internamente para uma área que não deveria ter acesso àquela informação. Então, acho que a governança envolve tanto a qualidade que está por trás do dado, quanto a segurança, quanto entender mesmo, né? Ter a rastreabilidade daquela informação. Perfeito. E eu até queria puxar um ponto que você comentou aí da sua jornada saindo ali de um banco. Eu imagino que você tenha metido com um banco relacional lá no começo, né? Sim, SQL, sim. Mexendo depois ali com a parte de engenharia, data science. Você acha que essa é a jornada mais fácil para uma pessoa que entrou para a área de dados? Saber, né, um banco relacional, estruturado, normalizar dados, conhecer fontes de dados e aí sim... E começar a caminhar para a área de negócio? Eu acho que faz sentido essa jornada, né? Porque primeiro você tem que entender a base. Não adianta você, do dia para a noite, tem bastante cientista agora, né? Que tá na moda. Mas, às vezes, eles não sabem nem como montam o entregável que ele precisa. Então, acho que começar ali entendendo o básico mesmo. O que é um banco relacional? Fazer uma query ali, né? Exato. A arquitetura de um banco, né? Exato. Eu acho que isso é super importante até para você criar, né, a estrutura certa, porque senão depois... Não vai ter otimização, a performance vai ser uma porcaria, e aí você vai falar assim, putz, o negócio que era para rodar em 2 minutos, tá passando de 24 horas. E aí começa e é ônus para a empresa, de né? Às vezes afeta ali o produto final. Sim, sim. A sua jornada foi construída conhecendo esses bancos relacionais a fundo, imagino que dá para ver que você gosta bastante de detalhe, para depois migrar. Hoje... a turma que está entrando na área de dados, ainda vale olhar bancos relacionais? Eu acho que vale, porque assim, não tem nenhuma empresa que... só startup, né? Mas empresa mais antiga, querendo ou não, ainda tem alguma coisinha ali plugada nesses legados, né? E aí, é importante você conhecer o que está por trás do legado para entender como... Até como se eu fizer o tombamento, né? Eu quero ir para a nuvem. Tá, mas onde está minhas informações? Onde que é meu banco de dados? Como que eu migro tudo isso? Porque, às vezes, a gente acaba... indo para essas tecnologias novas e elas vão sair muito mais caras do que se eu continuar na minha tecnologia antiga e só fazer algumas otimizações nela. Às vezes tem o preço dessa modernidade que cobre. E nem sempre é 1 para 1, né? Você não vai sair de um SQL Server Enterprise no on-premise e jogar no Azure, porque às vezes o custo inviabiliza o projeto. Sim.
Não, a gente, eu penso muito em custos, né? Porque na posição que eu tô, não adianta, só eu vou para tecnologia nova porque é mais legal. Não, mas espera aí, a conta disso no final, né? Porque... Qual é o retorno disso para a empresa, né? Se o benefício de trocar, de ter uma tecnologia atualizada, se vale a pena, se não vale, né? Não, e assim, quando você tá numa cadeira ali de analista, eles querem, eu quero tecnologia nova, eu quero ver coisas que a gente nem... É tanto nome agora que tem que você fala, que tecnologia é essa? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão essa conta no final vai vir assim para a empresa e, querendo ou não, volta para você, né? Porque se a empresa está gastando muito ali com tecnologia, ao invés de estar apoiando um projeto novo ou até pensando em novos benefícios para os funcionários, e eu falo isso muito com o meu time, eu falo, para a gente fazer isso tem um custo, vamos estudar juntos esse custo. E aí, se fizer sentido, eu vou para frente com isso. Se não fizer sentido, a gente volta e melhora o que a gente tem aqui dentro de casa, né? Porque às vezes é isso. Às vezes a gente só precisa sentar, olhar um processo porque ele está funcionando. Sim. Eu brinco muito que as pessoas querem informação near real time. Você nem precisa daquela informação near real time. Você não vai ter tempo para ler aquela informação near real time. Então... pergunta para a área de negócio, né? Eu acho que algo que funciona bastante é entender o que a pessoa precisa, não sair fazendo. Perfeito. Desenvolvedor tem muito essa mania de terminar a conversa já quer bater o código. Não bate o código ainda. Tenta entender o que está por trás daquilo. Entende o todo, né? Não só aquele pedaço que você precisa construir. E aí, sim, a gente consegue ou continuar nas tecnologias que nós temos ou ir para uma nova, se a nova fizer mais sentido. E certamente essa sua experiência no negócio também te deu um pouco mais de sobriedade, de fugir só da tecnologia e entender negócio, né? Nem sempre o melhor para o negócio é algo mais tecnológico, é mais atualizado, né? Assim, às vezes o que tá funcionando e tá dando retorno, cara, mantém do jeito que tá, né? Sim, sim. Essa semana a gente teve aula e o professor falou exatamente isso. Às vezes o pessoal vem, eu preciso de uma IA generativa. Quando você vai ver, um Excel já atende super, né, a pessoa. Então, por quê? Porque você perguntou, você entendeu a necessidade e aí usou os recursos que você já tem ali para entregar um resultado, né? A Open, a gente tem um mantra muito importante, que é primeiro descobrir o seu problema para depois falar na solução, né? Então, muita gente vem procurar uma solução. Mas às vezes o problema é tão simples, ou até mais complexo do que se pensava. Mas a ideia vamos descobrir de fato o seu problema para aí sim a gente propor solução, né? Exato, exatamente. E aí, falando um pouquinho de dados, né? Qual que é a jornada de dados? Então, o dado ele está ali numa fonte de dados, seja no CRM, ele está ali num ERP. Quero tomar decisão. Qual que é a estratégia, falando tecnicamente, como que eu jogo esses dados ali para o pessoal de BI tomar decisão? Eu acho que assim, não tem uma receita de bolo que funciona para todo mundo, né? Primeiro, dados a gente tem em todos os lugares, a todos os momentos. Aqui tem dados, então, primeiro eu acho que tem que entender esse ponto, né? O que eu quero resolver com aquela solução. E aí, quando eu penso, eu quero resolver um problema de atendimento ao cliente. Então, a gente vai rastreando todas as fontes de informação que a gente tem dentro da empresa e criar um data lake, eu acho que é importante, né? Porque... O que é um data lake? Eu vou fazer o papel do ignorante. Né? Perfeito, o data lake, vou tentar simplificar em algumas outras palavras, basicamente juntar todas as informações que você tem da empresa em um único local. E aí, naquele único local, fica muito mais fácil falar assim, eu quero agora uma informação contábil, agora eu quero uma informação para o jurídico, agora eu quero para vendas. Então, todas as informações estão ali e como elas estão centralizadas, esse ponto de, o jurídico vai passar uma informação e vendas vai passar outra, acaba mitigando porque a fonte de origem é a mesma para todo mundo. Perfeito. Então, basicamente colocar todas as informações no único local. A gente só precisa ter essa governança por trás de saber o que tem ali dentro daquele dado, né? O que aquele valor médio do saldo quer dizer, né? Porque para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra. A gente também fala muito de Big Data, né? Acho que começou até antes da gente falar dos Data Lakes ali. Sim.
que é isso? O que é uma coisa, o que é outra? O que é o Big Data que a gente tanto fala aí? Conta pra gente aí o que são as mesmas coisas, não são? Assim, acho que o conceito, né, ele começa ali com BI, aí fala de Data Lake um pouquinho, agora a gente tá nesse viés de Big Data. Posso até dar um exemplo de um artigo que eu estava estudando essa semana. Ali pra gente, as informações, né, esse um monte de informação que a gente tem dentro do Data Lake é um início ali do Big Data. Então, o artigo que eu estava lendo, ele dizia que o governo dos Estados Unidos estava usando as informações, né, da população para entender qual hospital, né, quando o tempo estava ruim, qual hospital ia ter um maior uso de respirador, doenças de saúde. Então, o que é o Big Data? Big Data, na verdade, é juntar todas as informações, então, informação do tempo, informação da pessoa, informação do hospital, que são 3 locais que são as informações, elas estão separadas para aí sim tomar uma decisão baseada naquilo. E aí, com essa decisão, o tempo esfriou, aumenta o número de doenças respiratórias. Então, eu coloco esses respiradores em determinados hospitais para eu diminuir o número de fila, para eu diminuir ali, ter uma, sei lá, pessoa ser internada, alguma coisa do tipo. Então, querendo ou não, o Big Data, ele ajuda nesse sentido, né? Pegar esse monte de informação, não só da empresa, né, mas informações de forma geral, a tomar algumas decisões que até então não eram tão simples de serem tomadas. É uma miscelânea de informações muito diversas, né? Que faz com que a gente tome uma decisão assertiva, levando em conta variáveis que certamente num único cenário a gente não tomaria, né? Isso aí. Difícil conjugar informação do tempo com informação de um hospital, com informação de pacientes, né? E aí, localidade. Achei o exemplo mágico aí, ótimo. E o Data Lake, a gente está falando que é um repositório que armazena tudo isso de forma centralizada. Isso aí. Pô, legal. E aí, falando um pouquinho data-driven, as empresas, elas se dizem, sou uma empresa que toma decisão baseada em dado e muitas das empresas têm dificuldade de, até mesmo, que seja criar um data lake, um big data. O que você vê? Qual é a dificuldade dessas empresas se proclamarem que são empresas data-driven? Eu acho que, assim, todas as empresas, elas têm os dados para elas tomarem essas decisões. A diferença eles estão centralizados, eles estão pulverizados, como que eu atendo o meu cliente, né? Então, acho que Spotify, Netflix são belos exemplos que a gente fala disso, porque o que é ser data-driven, né? Eu dar para o meu cliente as informações que ele precisa para ele ou comprar um produto ou para ele ter uma boa experiência. Então, se eu entrar na minha tela do Netflix, vai ser muito diferente aquelas recomendações do que aparece para você. Porque ele tomou decisões... Acho que o Douglas nem tem Netflix. Tem. Meu carrossel meu carrossel tá mais infantil. Vai ser anos 90, 80 ali assim. Desculpa. Por conta da minha idade. E aí, por quê? Porque ele toma a decisão, eu gosto de filmes de comédia romântica, então eu vou recomendar ali os filmes de comédia romântica. Você gosta... O seu vai ser o padrão. O meu vai ser o default, né? Isso aí. E aí, isso é ser uma empresa data-driven. Então, usar ali a jornada do cliente, né, a experiência que ele tem dentro da plataforma, para eu direcionar. E aí, eu continuo fazendo que o cliente sempre assista outro seriado, outro filme, e continue dentro da minha empresa, porque ele tá gostando daquilo ali. Então, acho que Spotify é a mesma coisa, né? Então, tem várias recomendações que ele faz, porque ele tá olhando o seu comportamento, né? Eu acho que isso que é o mais importante. Perfeito. E qualquer empresa pode pensar dessa forma. Como que eu quero manter meu cliente aqui? O que eu preciso dar de informações para ele, né? Como que eu faço uma experiência ali que seja positiva para ele? Só uma dúvida, seu Spotify tá no século passado, a boa parte das recomendações que nem o meu ou não? Não, o meu já tá tudo novinho ali. Então tá bom, temos uma diferença grande aí, né? Quando a gente fala em dados, né, eu tenho certeza que você passou por diversos projetos
de dados, tem algum que foi marcante ali pelo desafio, ou talvez implementar algo que aquela empresa ainda não estava habituada? Você consegue elencar pelo menos um projeto legal para a gente contar aqui para o pessoal de um exemplo de um projeto de dados que deve ter ajudado bastante aí na evolução da carreira e que foi um marco para a companhia? Até da empresa, né? A área de negócio, pô, esse projeto foi importante porque... Mudou um cenário... Eu acho que tem dois que são bem legais de eu citar. O primeiro é esse que transformou as ligações das centrais de atendimento em texto para a gente tomar decisão. Perfeito. Quando ele surgiu, antes dele surgir, na verdade, tinha uma área de pessoas, né? Pessoas humanas ali, que ouviam 1% das ligações do banco para medir se tinha se os atendentes estavam fazendo o procedimento correto, como que estava o comportamento do cliente. E aí, quando surgiu o projeto, primeiro, o time que trabalhava com isso falou assim, eu vou ser demitida. Porque eu faço isso, vai vir um sistema, vai fazer a mesma coisa... Então, ali foi primeiro um trabalho de convencimento de você não vai ser demitida, você vai ser utilizada para algo que faça mais sentido, né? Que você vai deixar de ser operacional para ser mais estratégica. Então, o primeiro desafio é... Pessoas, né? Foi a camada pessoas. Porque às vezes surgem coisas principalmente inteligência artificial. Eu vou perder meu emprego. Tem uma resistência natural ali de um grupo de pessoas ou de boa parte de uma área ali que é delicado e tem que ser tratado pela companhia, né? Muito. Principalmente quando são pessoas mais operacionais ali, que sempre acordam, meu trabalho é esse, eu termino o dia, no dia seguinte é a mesma coisa e assim por diante. Então, acho que a primeira barreira foi essa. A segunda, né, do projeto em si, como eram 100% das ligações, ali milhões de ligações, a volumetria era muito grande. Então, para a gente entender como trabalhar com aquelas informações, foi um super desafio, assim. Você tem noção do que usou? Se teve algum um stream, um Kafka da vida? Teve tudo isso por trás. A arquitetura ali era... bizarra, né? Absurda, mas tinha uma empresa mesmo, tem uma empresa que faz ali esse tombamento, né? E aí, no software dessa empresa, a gente consegue... Assim, eu vou colocar uma palavra... sei lá, esse banco é um palhaço. Ele trazia a ligação que falava, esse banco é um palhaço. Porque você falava, esse cliente está meio atritado com a gente. Deixa eu ouvir essa ligação, deixa eu entender o momento ali que eu me perdi com o cliente, né? Para ele ter... gerar uma percepção tão negativa. Exato. Né? Faz uma análise sintática, talvez, do textual ali, né? Para ver sentimento e ver... porque até mesmo... Você tem vários prismas de pessoas de, idades, né? E que é difícil, né? Porque a comunicação, ela ainda é muito arraigada no gestual e na tônica de falar, né? Então, falar assim, isso é uma palhaçada. Até no dialeto, né? Ou, isso daqui tende a ser uma palhaça. Sei lá, são a semântica... A ironia. Isso, é difícil, né? Difícil é muito subjetivo, né? E uma vez transcrito, é mais difícil ainda, né? E aí, até você treinar para que o sistema ali, né, ou o modelo, se pensar na parte de ciência de dados, entenda que aquilo é uma ironia ou que aquilo, de fato, é um cliente atritado, dá muito trabalho, né? Então, eu acho que essa parte de... primeiro foi a cultura das pessoas e depois de deixar o sistema ali funcionando da forma correta, foi os dois maiores desafios. Mas... em contrapartida, foi um baita projeto que a gente consegue... esse cliente está atritado, deixa eu tentar recuperar ele antes dele abrir um processo. Ou até mesmo, isso daqui está gerando muita dúvida. Então, alguma coisa no canal tem que melhorar para não ter tanta ligação. Porque ligação, querendo ou não, por exemplo, é um custo, né? Claro. Então, como que eu diminuo? Sei lá, segunda via do boleto. Estão ligando. Então... ou no site não tá fácil. Né? Então, esse tipo de coisa é legal de entender os processos e ir melhorando eles cada vez mais. E aí, o outro projeto também foi no outro banco que eu trabalhei, que era de abertura de conta, né? O processo de abertura de conta passava de 90 dias. A gente colocou alguns processos ali no meio do caminho, né? Com ciência de dados, e ficou menos de 15 dias e toda interação, o cliente era notificado. Então, acho que você se comunicar com o cliente é muito legal. Tipo assim, fiz a compra.
Agora a maioria das empresas elas estão fazendo isso, né? Agora tá na transportadora, agora tá indo para sua casa. Tem algumas que mostram até o caminho da transportadora até a sua casa. Então, acho que se comunicar com o cliente é primordial. Acompanhar esse step by step é importante para você saber que, mesmo que tá demorando ou que tem algum imprevisto, você se sente assistido pela empresa, né? Isso é importante, assim, eu vejo... Porque você se comunica, parece que a pessoa tá ali junto com você, né? Parece que ela tá fazendo parte daquela jornada e está fazendo parte daquela jornada. Então, acho que isso é importante. Perfeito. E a gente pegando aquele desafio só de miscelânea de dados, eu já te passo a palavra aqui, mas como é que é esse desafio de mexer com várias fontes de dados tão diversas, tão plurais, assim? Como que é isso para quem tá numa cadeira de dados, né? Para quem responde por isso? Como que você faz isso? Como é que consegue? Qual é o tamanho desse desafio? Eu acho que, assim, o primeiro, a gente não pode ser apaixonado por determinada tecnologia, porque hoje a gente tem várias concorrentes que atendem tão bem quanto. Então, antes eu acho que a gente era muito, só essa vai me atender. Tem uma predileção ali, né? Exatamente. Então, acho que o primeiro é isso, entender que todas podem me atender, eu só preciso entender o que eu quero resolver com aquilo. Legal. Então, e isso a gente tem que passar pro time e para as pessoas, porque às vezes elas são muito apegadas só fulano consegue me atender. Não, o outro também vai te atender, ele pode demorar um pouco mais, mas ele também vai conseguir te atender com a mesma qualidade. Então, acho que entender ali, né, eu acho que estudar um pouquinho todas essas, ou seja, nuvem, ou seja, tecnologias ali de dados, né, eu acho que isso é importante. Legal. Porque todas podem atender. No final das contas, a gente consegue resolver com... eu acho que até fica mais rico quando a gente junta uma tecnologia da empresa A com a tecnologia da empresa B, e aí eu tenho um resultado mais positivo. Quer dizer, ser mais agnóstico à tecnologia. Exato. E entender mais o problema, né? Eu acho que muitas vezes... Boa parte do tempo a gente vem com uma solução na cabeça. Exato. E não com a ideia do que eu quero resolver, do problema, né? A gente volta à tônica de, você também tem isso em dados, então, de buscar o problema para depois entender quais tecnologias se encaixam melhor ali, né? E eu acho que até entender a tecnologia Deep Dive, né? Então, se a gente está falando de um framework de desenvolvimento, cara, por quê? O que resolve, né? Eu vejo que principalmente na área de desenvolvimento, que é a área que eu mais domino, existe esse favoritismo de usar determinada ferramenta. Poxa, .NET é a linguagem, né? Não vou olhar para Java porque, né, Java pesado. Mas às vezes, cara, você não entendeu o Deep Dive para saber o que resolve ou não. Acho que é bem pontuado. E aí tem algumas coisas que eu queria entender, que é o quê? Você falou de 2 projetos legais, né? São projetos bem ambiciosos, principalmente para os stakeholders ali que esperam entregar esse projeto. E como alinhar essa expectativa com esses stakeholders, até mesmo em projetos que você fala, tecnicamente é inviável entregar, não dá. Como fazer isso? Olha, esse eu acho que é o maior desafio de todas as empresas, né? Porque quando surge o projeto, eles já falam, quando você entrega? Você fala, eu nem conversei, eu nem sei o que é o projeto. E aí eu acho que esse é um desafio constante ali, né? Então, eu acho que funciona muito bem, né? Quando você tem uma parceria boa ali com a área de negócio, né? Então... Primeiro é quebrar isso de, eu sou tecnologia, eu não tenho que saber nada de negócio e vice-versa. Tipo, eu sou de negócio, eu não quero nem saber o que ele está fazendo. Então, acho que até todo mundo tem que estar comprometido pelo mesmo propósito ali. E eu sempre falo isso, se a gente errar, todo mundo está errando junto. Eu não estou errando sozinha ali. Se eu o não sucesso e o fracasso é compartilhado, não é isso, junto, Kelly? Né? Então, acho que isso é importante. Isso é cultura, né? E aí, cultura, você também não consegue mudar do dia para a noite. Cultura, eu estava até numa conversa hoje de manhã falando sobre isso. Cultura é aos poucos. Então, eu quero ser agora agilidade. Então, não é que é agilidade que eu vou entregar rápido, não. Entende o que está por trás do conceito da agilidade, entende ali, vamos colocar todo mundo na mesma página, vamos colocar desde da pessoa que está desenvolvendo, o cara de operações, a pessoa de governança, a área de negócio, contabilidade, todo mundo junto, para todo mundo entender qual que é o propósito. E aí, quando todo mundo compra o mesmo propósito, fica mais fácil alinhar as expectativas. Sim, e com esse advento agora de inteligência artificial... a gente costuma dizer o seguinte, dados é preliminar, né? Primeiro você precisa
ter uma empresa ali data-driven, para depois você pensar em ser orientado a uma inteligência artificial. Você comunga disso e o que você vê de desafio e para os gestores que estão querendo ter contato ali com inteligência artificial, eles também precisam entender esse mundo de dados, não precisa, eles podem pular esse step e entender só a inteligência artificial. Queria que você falasse um pouquinho disso e como você vê esse desafio nos dias atuais, né? Eu acho que, assim, em algum momento todo mundo vai trabalhar com IA. Eu acho que, igual a internet veio, todo mundo hoje usa a internet. Verdade. Eu acho que IA está no mesmo caminho, então, ou alguém... Todo mundo tem uma Alexa em casa, todo mundo... a minha casa, por exemplo, eu tento automatizar ela inteira, né? Então, todo mundo vai, querendo ou não, participar um pouquinho desse momento. Então, assim, falar, eu não gosto disso porque é tecnologia... Eu acho que não vai ter como você não gostar daquilo, porque você vai acabar vivenciando aquilo. Então, acho que, assim, o primeiro momento é entender isso. Fala assim, você vai participar disso em algum momento da sua vida, seja na empresa, seja na vida, seja com seu filho ali, Perfeito. Porque eles são muito mais tecnológicos. Claro, já nascem diferente, uma geração diferente, exato. Né? E aí, eu acho que, assim, é legal essas ferramentas novas, porque às vezes você nem precisa saber codificar, né? Porque eles são, às vezes, algumas caixinhas ali, você monta e tem uma solução. Então, até a própria área de negócio vai conseguir ter mais liberdade e flexibilidade para entregar o que eles precisam, né? Eu acho que a gente ali de tecnologia vai ser muito suporte ali do que eles precisam para eles terem essa liberdade criativa, que eu acho que é super importante, que às vezes as empresas não têm, porque tem muito processo, tem muito isso, muito aquilo. A gente acaba tolhindo um pouco da criatividade ou por limitação tecnológica ou por limitação processual, né? Eu acho isso acontece bastante, né? Sim. Então, você entende que esses novos gestores vão... Ou eles começam a olhar a inteligência artificial agora, ou eles vão ser impelidos a olhar a inteligência artificial em algum momento, né? Momento. E aí, quando você é imposto com aquilo, fica mais difícil, né? Com até certeza. De você entender ou aceitar. Fala assim, mas o que é isso, né? Então, acho que é legal quando... a gente está sendo bastante procurado ali pelas áreas de negócio. Eu quero usar. Aí você fala, ótimo, então a empresa está indo no caminho de... Vamos olhar para o futuro, né? Então, isso é legal ali. A gente precisa... e é até legal a gente entender, porque, às vezes, não é a inteligência artificial que vai atender, né? Como tá tão na moda, você acha que... tudo é a solução, e às vezes não é o problema. Mas o fato de ter o patrocínio e a influência da área de negócio, com certeza vai ajudar mais, né? Sim, com certeza. Por exemplo, agora tem bastante chatbot, né? No WhatsApp, quase todas as empresas têm. E fala, só aquilo, então agora aquilo é inteligência artificial. Não, aquilo é um começo. Uma parte. Mas já é um começo, então já dá para ir... Fica mais fácil, né? Você já quebrou algumas pedras ali no meio do caminho, e aí elas ficam mais fáceis para você evoluir. Perfeito. E mesmo no chatbot, você precisa ali dos dados da empresa para conseguir saber responder o cliente à luz da base de informação ali da empresa, né? Eu costumo dizer que a gente tem que olhar para dados. A importância da frente de dados para qualquer empresa tecnológica ou qualquer empresa que quer se manter perene é esse cuidado com seus dados, né? Sim, exatamente. Você tocou num ponto legal que é agilidade de dados, né? Eu entendo, assim como algumas outras áreas, a própria área de produtos, né? Às vezes existe uma dificuldade de ter uma sincronia com um processo ágil, né? Diferente de desenvolvimento, que eu acho que é mais comum, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Vou pontuar uma história de desenvolvimento. É mais fácil de pontuar, né? Vou pontuar uma jornada de dados, né? Não sei de onde o dado está vindo, não sei para onde vai. Conta um pouco para a gente dessa dificuldade e como, né? As equipes de dados... elas se encaixam com a metodologia ágil, mediante a agilidade. Excelente. Ótima pergunta. Eu acho que o mercado ele vem mudando, né, nesses últimos tempos. Então, a primeira coisa é entender que ágil não é rápido, né? Mas ágil é todo também um processo ali por trás para organizar as coisas de forma mais estruturada, né? Eu antecipar alguns valores ali que talvez eu só conseguiria no final do projeto. Então, acho que entender junto com o time de negócio, ele tem que entender
o que ele consegue ter de resultado primeiro, né? Perfeito. Então, por exemplo, eu quero criar uma garrafa de água. Não, então só da água vai adiantar? Não, primeiro eu preciso da garrafa para eu envasar a água. Então, primeiro vamos construir a garrafa. Então, eu acho que tem que entender todo o que está por trás ali, né, do que você precisa... Do objetivo, né? Do objetivo. E aí, eu acho que a área de negócio, eu sinto, né, que eles querem entender um pouquinho mais tecnicamente. Eu acho que agora com essa ideia de squads e tal, a gente conseguiu se aproximar, porque logo quando... Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, a área de negócio ficava num prédio e tecnologia em outro. Era isso. Normalmente, as grandes corporações, a gente tinha uma segregação bastante clara ali, né? Sim. E aí você já... Os bichos e... os bichos. Isso aí. E acho que a gente aqui tava nesse prédio dos bichos. Com certeza. E aí, quando você tem essa quebra ali, né, das pessoas, seja fisicamente, né, você acaba não tendo essa troca, que eu acho que é muito rica. Barreira de interação é ruim, né? Muito, muito. E aí, quando a gente consegue explicar ali para o negócio, né, o dia a dia, e até entender o dia a dia deles, né, o que eles estão fazendo, o que eles estão construindo, né, da onde eles estão tendo aquelas ideias, fica mais fácil juntar a agilidade, né? Então, acho que a agilidade ajuda nesse ponto. E aí, consequentemente, todos os dados ali a gente consegue descobrir da onde eu puxo aquela informação, né, da onde que está vindo todo aquela o próprio jornada. Negócio acaba ajudando uma vez que ele está perto, né? Eu falo que a agilidade, essa entrega de valor contínuo, né? É uma metodologia que todo mundo precisa entender e pensar desse mesmo modelo, né? Sim. Então, exceto... Eu brinco que existem construções de ponte. E a construção de ponte, ela precisa do final para você conseguir pavimentar toda a história. Mas tem muita coisa que a gente consegue entregar valor antes. Sim. Né? E para isso, essa interação com as pessoas ali próximo e esse modelo mental de valor, entrega de valor contínuo e não no final, é super legal, né? Então, o negócio... tem que participar ativamente das metodologias para conseguir adaptar mais rápido, né? Eu acho que o lance da metodologia ágil é muito mais adaptação, como você bem disse, do que agilidade na entrega, né? Eu acho que 2 pontos são importantes, que de um lado, a gente entender que agilidade não é entregar rápido e também entender que agilidade não é que a agilidade não tem prazo, a agilidade você tem que entregar, né? Só que você fatia entregas, você entrega valor no curto prazo, né? Então, eu acho que talvez o nosso papel como técnico e como pessoas que aderem à metodologia e conhecem, é explicar para a área de negócio, cara, não é que o seu projeto eu não sei quando eu vou entregar. É o quê? É que, cara, daqui a 15 dias eu vou te entregar valor. Né? Daqui a 2 sprints eu já vou te entregar valor. Então, não é uma ausência de previsibilidade, mas a gente está olhando um primeiro feixe de planejamento para depois pegar o outro. Sim, né? Novamente cultura. Né? Eu acho que é muito importante... a equipe técnica entender a outra ponta, né? Porque quem é cobrado geralmente é a área de negócio, né? Para entregar, seja o projeto, seja o que E acabam sendo as pessoas que pressionam as outras áreas ali, né? Então, a gente se colocar no lugar, acho que você fez isso com maestria, talvez por ter transitado na área de negócios, entender, cara... não é que não tem prazo, né? Tem. É só que é fatiado. Eu não vou conseguir te entregar um caminhão. E até pra errar, né? Eu acho que quando nos projetos de antigamente, você só descobria que aquele projeto que você pensou não trouxe o benefício que você esperava lá no final. É verdade. Exato. Agora você fala, peraí, vou colocar um MVP, vou colocar um piloto aqui. Putz, não teve as vendas que eu previa. Então, já cancela esse produto. E aí, isso é importante, né? A empresa assumir esse apetite a risco, né? Não é que eu vou errar toda vez. Não, mas se eu errar, eu vou ter o ok de cancela isso e vamos pensar em outra ideia, né? Se eu errar, eu erro rápido e tento achar o certo, né? Eu acho que isso é importante. Nessa área de dados, eu sempre fico com dúvida, quais são hoje os papéis de dados? Ainda tem DBA? E pelo menos os principais, lista pra gente, porque a gente tem um público e a gente sempre fala muito da área de dados e todo mundo de dados é só dados. Não, então quais são os papéis? Analista, assim, a gente
um dos principais papéis, né, é o engenheiro de dados, Perfeito. que é o cara que constrói toda... Que não tem nada a ver com DBA mais? Não, mas Entendi. eu acho que começou DBA, aí ele migrou para engenheiro de dados. Esse papel de DBA, ele morreu, né, um pouquinho ali no meio do caminho. Acho que poucas empresas, assim, tem o DBA. Até tem, mas antes era, tipo, uma área gigante, 20 pessoas para olhar. Hoje tem 1, 2 caras olhando. E aí o engenheiro acaba fazendo até um pouquinho desse papel de deixa eu olhar como que tá o meu banco, a performance do meu banco, a otimização do banco. Bacana. Então, acho que um dos principais papéis é esse do engenheiro de dados. Aí a gente tem alguns outros nominhos lá, que é o dono do dado, que é o ownership, né? O data ownership. Tem o papel ali do cientista de dados, né? Que é o cara que hoje está na moda, que é o estrelinha que a gente fala, mas basicamente o papel dele é super legal, super importante tá bom, eu quero descobrir por que eu estou perdendo tantos clientes aqui no meio do caminho. E aí ele começa a pegar um monte de informação, aí faz um modelo estatístico, né? Um modelo ali, putz, não deu certo, ele pega de novo. E aí ele entende, eu estou perdendo porque, sei lá, minha jornada aqui está demorando muito tempo, então um produto que eu deveria entregar em 1 semana, eu estou demorando 1 mês e meio para entregar. Então, por quê? Eu descubro certinho. Falando disso, até lembrei um case quando eu estava no Itaú, né, que a gente tinha batalha de dados, que era muito legal, um programa que era meio que um hackathon, né? E aí um dos que eu participei era da maquininha. E aí tava tendo muita troca das maquininhas ali, né? Os clientes estavam perdendo muita maquininha, pedindo muita troca de maquininha, e a gente descobriu porque tinha cliente que era o entregador e a gente estava mandando maquininha com Wi-Fi. Então, entendi. Como que eu vou mandar uma maquininha Wi-Fi se o cara vai tá na rua, né? Rua. Então, acho que isso é legal, né? De, eu entender ali no meio do caminho por que eu perdi meu cliente. É por causa disso. E aí, isso você consegue, através de dados, fazendo todo aquele... O cientista de dados vai ajudar a gente a descobrir esses desafios. Vai ajudar a gente nisso. Então, assim, acho que os primordiais ali, engenheiro, cientista, o dono da informação, tem o data governance, quando a gente olha, tem um monte de nome, um monte de gente ali, né? E aí, eu acho que o principal são esses, né? Perfeito. Então, acho que se você quiser sentar numa cadeira, se é de tecnologia, e o cientista, né, ele não tá tanto em tecnologia, ele tá até mais dentro da área de negócio. Que legal. Porque ele precisa entender o negócio. Porque senão ele vai construir baseado em TI e aí não dá resultado. Que bacana. Então, é um cargo que normalmente está vinculado a uma área de dados, mas que ele tem um pé e uma transição muito fluida ali com o time de negócio. E o engenheiro hoje eu vejo que é um cara muito mais de solução também. Solução, assim, integrar... eu acho que o DBA era muito limitado àquele banco de dados, né? Sim. Então, você tinha DBA, SQL Server, DBA Oracle. Hoje em dia, você tem um DBA que o cara que ele vai... ter que transitar num banco de dados que está na AWS, num banco de dados que está no Azure, num banco de dados. Aí ele não tem que saber só desse banco de dados, ele tem que saber de um S3, ele tem que saber de um, sei lá, um Big... Do Google é o BigQuery. BigQuery. Então, é um cara que ele tem que transitar em vários modelos de banco de dados e entender o que resolve. Não dá mais para ser especialista. Exato, estratégias, até porque, né, hoje pela adoção de data lake, né, o cara que tem que saber quais ferramentas que eu vou plugar para direcionar esse fluxo de dados. E cada vez mais ser agnóstico à tecnologia, como você bem colocou, é importante, porque é uma miscelânea, né? Mas é o cara que talvez não vai saber o cara não vai saber de todas as cláusulas, né? Mas ele sabe o conceito ali por trás, que é o primordial, né? Então, acho que é igual quando você está estudando por uma certificação, de AWS, Azure, da Google e tal. O conceito por trás de todas elas é o mesmo. Você precisa entender, eu tenho esse problema, eu tenho essa gama aqui de ferramentas para me atender, né? E, gente, o Google tá aí pra gente pesquisar, falar, eu tô com esse problema aqui, Perfeito. Joga lá. A referência, a gente ainda tem muitos manuais, tem bastante coisa que
que a internet nos favorece. Né? E geralmente hoje tem um deparo, né? De cloud, Sim, você olha, muito. o que você tem um S3, o que é na Google, o que é no Azure. Isso aí. E agora o conceito é nuvem híbrida também, né? Nuvem pra híbrida. Gente... Porque às vezes uma ferramenta é mais cara, a outra só que não me atende tanto, a outra é um pouco mais barata, só que eu tenho que juntar. Aí você vai juntando todas essas caixinhas. E aí, no final do dia, a conta sai em conta, né? Fica mais... E aí você consegue atender o seu problema. O Kelly, só pra gente fechar essa parte de dados que eu queria colocar aqui pro público o seguinte, o que são as habilidades de alguém que tá querendo entrar? Então, como sei que você tem uma boa aptidão por mentorar, Ótimo. se tivesse mentorar uma pessoa que vai entrar na área de dados agora, quais são as habilidades, sejam mais técnicas e de soft skill, que essa pessoa precisa ter para ter sucesso sob sua ótica? Perfeito. É legal até falar disso, porque no meu time tinha uma pessoa que era de mainframe Legal. a vida inteira. E aí, no finalzinho do ano, ele falou assim... Eu queria ir para dados, o que eu faço? Que bacana! Aí eu falei, ótimo, só vem que eu vou te dar todo o apoio que você precisa. Então, acho que a primeira coisa é você gostar bastante de questionar as pessoas. Acho que porque é o que a gente está conversando, né? Eu tenho que entender o que eu preciso atender com aquela solução. E aí, quando você tem esse viés de questionar bastante, né? Você acaba construindo soluções que fazem sentido. Então, acho que não pode ter vergonha, né? Acho que não ter esse medo ali de, eu vou ter que falar muito cara de negócio. Vai ter que falar muito. Vai ter que saber perguntar. Isso aí. Saber perguntar, acho que é o primordial. E muito. E vai, constrói. Putz, isso não tá fazendo sentido. Volta lá, tenta entender, constrói de novo. Então, não é coisa simples, né? Porque, às vezes, por exemplo, a gente tá mexendo, sei lá, com dinheiro. Pô, dinheiro é algo crítico, então tem que ter certeza da informação que eu tô passando, seja para o diretor ou até para o meu cliente. Imagina, você entrar na sua conta, o seu saldo tá zerado ou tá um valor maluco ali, você vai falar, que é isso? Onde foi parar a minha informação? Então, esse tipo de coisa a gente tem que se questionar bastante, né? E aí questionar muito você mesmo como pessoa e a própria área de negócio. E a outro ponto é estudar essas tecnologias, né? Que estão surgindo. Então, eu estava até vendo um estudo de 10 anos para cá, eu tinha, sei lá, 10, 15 ferramentas que eram de BI ali, de data de visualização de dados e tal. Hoje tem mais de 150. Então, assim, dá para estudar todas? Não dá para estudar todas, mas você precisa entender o conceito. Perfeito. Eu quero mostrar um relatório. Quais ferramentas eu tenho para mostrar relatórios? Tem Tableau, tem Click, tem um monte ali. Então, todas elas são muito parecidas, né? Então, acho que esse é o ponto. Elas são parecidas, eu preciso entender o conceito que tem por trás ali delas para eu saber, essa daqui vai atender melhor. E outro ponto, eu acho que ali é pesquisar também um pouquinho, né? Eu acho que, como está surgindo bastante coisa nova, é tentar se antecipar dessas tecnologias. Então, IA mesmo surgiu há algum tempo, mas está forte mesmo, acho que de 2022 para cá. Eu acho. E aí é legal você sempre estar lendo artigo, lendo coisas ali que o Google posta bastante coisas, né? Eles sempre estão 10 anos antevendo ali, né? Então, tentar se antecipar, né? Para falar assim, surgiu esse daqui, já tô por dentro, vamos tentar fazer uma POC aqui para ver se faz sentido para a empresa. Então, acho que os 3 maiores recados são esses, Perfeito. né? É um pouco do que você falou, de se manter atualizado. A área de tecnologia imprime essa tônica pra gente, né? Se você quer se manter na área de tecnologia, você precisa se manter atualizado. É um mundo dinâmico, né? Sim. É um mundo dinâmico. Eu parei no Oracle, então eu tô... Mas dá para vir. No 8G ainda. No 9. Falando um pouquinho de inteligência artificial, que trem que é esse? Que é inteligência artificial, pode nos ajudar, eu tenho que ficar preocupado. O que tem a ver com Skynet? Ai, meu Deus. Eu acho que ficar preocupado dá para ficar se a gente usar da forma errada, né? Entendi. Então, por exemplo, dá para eu colocar o ChatGPT na minha empresa assim, sem estudar. ChatGPT é uma das IAs, né, que a gente tem, que a gente fala de IA generativa, que é aquela IA que você conversa com ela. Então, parece que eu tô conversando com você, sei lá, pergunta assim, Mas ela tá muito atualizada, eu parei em 1990.
perguntar qualquer coisa, ela vai responder. Então, sei lá, quem descobriu o Brasil? Você pergunta pra ela, ela responde, você fica conversando. Parece que você tá conversando mesmo com uma pessoa. Ela pede desculpas ali no meio do caminho e tal, ela é bem legal. E aí, quando eu falo assim, dá pra usar dentro de uma empresa, a gente tem que tomar o cuidado, porque ela está colhendo informações. Então, ela é meio que gratuita, né? Dependendo da forma que você usa. Mas, por exemplo, se você joga um código dentro dela, ela vai guardar aquela informação, porque ela vai se treinando, né? E aí, eu posso acabar expondo o meu cliente ou expondo uma estratégia da empresa dentro dela. Ela retroalimenta ali então, a gente só tem que tomar esse cuidado. Entendi. Então, assim, é super legal, assim, eu acho que todo mundo tem que usar, ir lá descobrir algumas coisas. Mas o Google já não tem isso? Tem, o Google tem bastante coisa ali que ele responde, mas a IA parece que você está conversando com a pessoa. Então, isso que é o diferencial ali dela, né? Tem o ChatGPT, o Gemini, tem alguns players aí dentro do mercado. Então, a IA é inteligência artificial, né? Então, para você... E ela se vale muito dessa esfera de dados, né? Sim, ela é toda baseada em dados. E aí, toda vez que você conversa com ela, ela guarda aquela informação porque ela vai usar com outra pessoa. E aí, o que ela conversou com outra pessoa, ela vai usar com você. E aí, ela vai se enriquecendo, né? E aí, a estratégia, talvez, de ser gratuita é colher informações, né? Exatamente. Existe... nem ela vai se treinando... Sim. Nem todo pão é de graça, né? Não, igual o do Google, né? Eles alimentaram a inteligência deles com as informações de trocas de e-mail que você fazia ali dentro do Gmail. Então, porque o Gmail é gratuito. Entendi, também. Sim. E aí, o que você faz ali dentro do Gmail, ele ia colhendo ali, até para ele aprender a responder. Perguntei se eu precisava ficar preocupado e agora suas respostas estão me deixando. Vamos dar pra Microsoft, eu te luto. Mas quando vou parar de mandar e-mail. Quando você, querendo ou não, abre a conta, tem um monte de letrinha pequena que ninguém lê, mas e que a gente aceita, né? Você aceita e ele vai se alimentando daquilo ali até para ficar uma linguagem natural, né? Para não parecer que você está conversando com um robozinho ali. Sim. Porque ele foi lendo tudo que você conversou nesses últimos 10 anos e foi alimentando e continua alimentando. Né? Ele deve utilizar isso, já utilizou isso para me fornecer produtos ou pelo menos me indicar, né? Então certeza. Eu sei que certamente os dados têm um valor, né? Com certeza, com certeza. E aí eles, ali no Google, tem um negócio legal, não sei se já tem no Brasil, mas lá fora para te apoiar até em reuniões. Então, assim, ele faz a ata, então a IA deles faz a ata daquela reunião e ainda te sugere, assim, vocês esqueceram de abordar sobre o deadline do projeto. Então, ele faz uma recomendação ainda do que você poderia ter abordado dentro daquela reunião. Então, assim, por um lado, você fala, ai, meu Deus, que medo. Mas, por outro lado, você fala, putz, se a gente começar a usar isso, você vai ser muito mais assertivo na reunião. Ou às vezes, você vai lembrar, depois de 10, 15 dias, algo que você já poderia ter resolvido na hora, sabe? Que legal. E ele passa mais que um copiloto, ele acaba me sugerindo... Exato. Algumas ações ali, que legal. Uhum, Eu tô ainda na dúvida se eu continuo mandando e-mail ou não, tá? Manda. Confesso que... Pode mandar. No seu campo de trabalho, inteligência artificial, qual que é o impacto de inteligência artificial, até mesmo não só para a profissão, mas para a área de dados, tomada de decisão? A gente pode citar alguns exemplos. A parte de testes. Putz, teste toda vez que vai testar, todo mundo sofre muito, né? Sim. E aí, se você tem uma IA ali para te ajudar, ela vai criar uma massa de testes que faça sentido, uma massa de testes super completa, que talvez, se fosse um humano ali, ia esquecer de alguns cenários. Ela vai te ajudar a criar aquele cenário de teste. Então, para essa parte de testes, eu acho que é muito legal a gente usar. Para os próprios desenvolvedores, eu não lembro qual que é a ferramenta, mas, por exemplo, você desenvolveu agora, mas você, sei lá, saiu da empresa, vem outra pessoa, seu código tá uma porcaria, ninguém tá entendendo nada. Aí você pega aquele pedaço do código, joga, e aí ele fala, isso daqui quer dizer que eu tô somando o campo A com B para dar o resultado que tal. Que legal. Então, ele ajuda também os devs nesse sentido de... traduzir um pouco a
lógica ou a semântica do código ali. São criação de documentação. Também, né? Criação de documentação super ajuda também, né? E como são muitos códigos, às vezes a gente perdeu um profissional de determinado código e até recuperar, o outro tá ali uma fazendo... curva de aprendizado, com certeza vai ser reduzida com inteligência artificial, né? Que bacana. Tem bastante coisa. E uma das coisas que eu queria perguntar para ti, eu sei que você é muito antenada, que você também, além de olhar as posições futuras, você gosta... O que tem de tecnologia que está te brilhando os olhos para um futuro próximo ou para um futuro mais distante? Fora a inteligência artificial ou inteligência estudando artificial? Alguma tecnologia em específica? Eu tô fazendo mestrado agora, né? Desde o início do ano eu iniciei o mestrado. Aí eu me pergunto toda vez, todo dia que eu vou para aula, eu falo, por que eu fiz isso com a minha vida? Quando eu entro na sala de aula, eu falo, agora eu sei por que eu fiz isso. Que legal. Da minha vida, porque lá dá esse viés dessas tecnologias que até então a gente não estava olhando. Perfeito. No trabalho, né? Então, tem bastante... Eu acho que a pauta mesmo é IA generativa. Esse daqui, para a área de computação, né? Assim, primordial. Então, todos esses que eu comentei, ChatGPT, Gemini, tem o OpenAI da IBM também, tem alguns ali que são bem legais e aí a gente tem que entender como que eles estão funcionando, como que eu junto, né, eles ali para ter algumas soluções. Então, no mestrado, a gente está aprendendo um pouquinho de tudo ali. Que legal. Então, inteligência artificial ainda é o grande ramo para esses próximos anos, não tem? Sim. Eu acho que para o futuro tem bastante coisa que a gente precisa estudar, porque, por exemplo, no agro, né, eles estão usando bastante ali com drone para analisar se é uma plantação, por exemplo, tem uma determinada praga, se ela é uma praga que vai mesmo matar, né, a plantação, ou se eu jogar tal veneno, resolve. Então, acho que não só para a tecnologia ali de empresas, mas de forma geral, né? A gente pode usar e se aproveitar muito disso. Identificar padrões, né? Modelos preditivos, né? De você analisar determinados comportamentos baseado em... analisar propriedades, né? Comportamentos, e aí sim você... acaba ter uma tomada de decisão. Padrões ali, né? E obviamente você consegue fazer sugestões ali de contramedidas que são importantes. Ou... mudança ali, talvez sugerir, que nem você comentou, né? Ser esse copiloto que também mentora e sugerir mudar a plantação daquele lugar por conta de uma manifestação de uma praga que vai dizimar uma determinada cultura. Muito legal, né? Eu acho que esse é um mercado também pouco... Você falou de um segmento de agro que talvez... tá pulsando por tecnologia. A gente sabe que o agro do Brasil é uma referência tecnológica no mundo e devem ter coisas ali brilhantes e um mundo de oportunidade para explorar, né? Sim, e agora eu acho que é na Europa e eles devem vir para o Brasil. Tem uma lei que eu preciso dar toda a rastreabilidade daquela comida, por exemplo, né? Tipo, um sucrilhos. Eu tenho que saber toda a rastreabilidade que aquele grão ali teve até chegar, né, no produto final. Então, e aí é importante, né? Os dados ajudam muito nisso. Peraí, qual que foi toda a minha cadeia que foi envolvida para... Qual é o lastro envolvido? O que foi usado de agrotóxico? Exato, tudo o que isso. foi usado... Isso. Que legal. E até para identificar se tem alguma coisa que talvez está danoso para a saúde, né? E agora tem bastante isso, né, da galera de, não vou usar agrotóxicos nas coisas, ser mais... tem agora a marquinha lá que eu dos orgânicos, né? Tem bastante coisa orgânica, que tem bastante açúcar, sabe? O excesso de açúcar, o excesso de gordura saturada, né? E aí isso é muito legal, né? Porque você vai ficando mais responsável com o que você consome, porque você sabe o que você está consumindo. Não é falta de informação, né? Exato. É você deliberadamente assumir o risco, ou enfim... saber controlar e equilibrar aquilo que pode te fazer mal para você, para a família. Acho que é um modelo importante que a gente vem curtindo, né? Muito. Como é que a gente utiliza dados e aí como a gente demonstra o que são ali as informações para uma tomada de decisão da ponta, né? A gente ainda precisa ficar mais... acho que a população precisa entender melhor isso, né? Sim. Muito legal. Uma coisa que eu sempre... falando de inteligência artificial, né? Eu vejo que
assim como a internet vai ser, né, uma adoção unânime para todas as pessoas, mas eu vejo que é bem democrático, né? É democrático, ainda não é. Ainda não é, porque eu acho que existe um público ali que é muito restrito, talvez, à rede social, né? Entendi. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho amigos que são lutadores, né? Eu tenho muito esse viés da arte marcial. E aí eu falei, o pessoal lá da academia, eles têm aula de diversas coisas, de inglês, tem aula, são lutadores profissionais, né? Que às vezes o cara vem do sertão do Nordeste, né? Ele vem pra cá com o sonho de se tornar lutador. E aí o pessoal lá tava com aula, tem aula de finanças, tem aula de inglês, e eles estavam com dúvidas triviais. E eu falei, cara, você já usou, você sabe o que é inteligência artificial? Sabe o que inteligência artificial, não sabe o que é o ChatGPT? Ele não. Eu falei, cara, como... Você tá entendendo? Parece que é de outro mundo. Aí eu dei um exemplo pra ele, gravei o meu celular, e aí eu perguntei lá, a mesma pergunta que ele me fez, eu perguntei, eu falei, cara, você pode usar pra o que você quiser. Ele falou, caraca, meu, parece mágica. Mas eu acho que tá democratizado, que não tá pulverizado ainda em todas as classes. Porque, diferente da internet, que eu tinha uma barreira de entrada muito grande, na época, a gente aqui pegou uma época que a gente internet de escada, então você tinha que entrar na sexta-feira para pagar um pulso só. Um pulso só, porque era caro. A barreira de entrada da inteligência artificial, talvez por conta da expansão que a gente já tem tecnológica, é diferente. Então, na minha cabeça, ela é muito democrática. E é o grande medo, eu brinco aqui, faço algumas caricaturas, mas é verdade. O grande medo é porque eu tô pegando um carro e tô dando na mão de pessoas que não sabem guiar uma bicicleta. Isso. Então, é a analogia caricata que eu faço para dizer o seguinte, a gente está dando uma ferramenta muito poderosa, tá possibilitando pessoas que talvez não tenham ainda a construção para utilizar aquilo, construção de habilidades para usar aquilo. Tem construção de habilidades, mas não tem pode maturidade. Também. Ou não tem escrúpulos, ou não tem vários mas a inteligência artificial propicia a gente fazer muita coisa, né? Sim. Então eu posso criar figuras, criar produtos, eu posso criar e também posso criar coisas que talvez não são tão benéficas, né? Não, você pode matar o Faustão com ela. Se você ficar perguntando para ela, você mata o Faustão. Então, porque ela não... Isso que é o legal da gente saber. Fala assim, putz, é uma baita ferramenta, mas eu tenho que entender o que tá por trás dela. Exato. Porque se você ficar lá perguntando, Faustão morreu? Não sei. Se você... determinada forma que você perguntar, ela vai falar, o Faustão morreu. Tipo, entendi. E aí você leva aquela informação, vira verdade, e assim, é verdade mesmo aquilo ali, ou não, né? Então, assim, você vai criar um trabalho da faculdade. Não vai usar ela, né? Porque tem que ter responsabilidade por trás do que você está desenvolvendo. Mas se for coisas triviais, tipo, uma pergunta, assim, do dia a dia, eu acho que faz muito sentido. Você está dando um conselho, não fujam das propriedades intelectuais, mantenha-as, mas utilize a inteligência artificial para te potencializar, né? Então, acho que... o meu ponto é até que ponto ela é democrática, né? Mas eu entendi seu ponto, pelo fato. É democrática, mas não é pulverizada o suficiente para as pessoas entenderem que, eu consigo, eu posso usar uma ferramenta para... Eu acho que ainda tem uma barreira das pessoas de buscarem. Então, assim, as redes sociais, por exemplo, hoje, elas são muito democráticas. Sim. As pessoas começaram a ter uma utilização muito grande para algumas redes sociais, né? Isso na minha cabeça, vai chegar também para a inteligência artificial nessa mesma linha, né? O WhatsApp hoje, ele é muito pulverizado aqui no país como mecanismo de comunicação. Sim. Eu entendo que a inteligência artificial, ela está tão disponível ou mais do que o WhatsApp. Ela ainda não está tão pulverizada, mas disponível ela está, né? Sim, sim. Você pode até falar assim, inglês, fazer uma comunicação em inglês, né? Tipo uma reunião usando ela e você falando inglês, eu falando em português, e ela vai traduzindo ali meio que online. Isso vai, assim, dar uma forma muito mais globalizada da gente conseguir conversar, né? Quebra barreiras de comunicação, barreiras
né, de aprendizagem, né? De aprendizado. E tem um processamento muito rápido, muito fluido, né? Então, me assusta. Eu brinco e óbvio, mas tem um quê de umas incertezas que ainda assolam esse cenário, né? E quando a gente fala em liderança, aí eu vou mudar um pouquinho o tema, aproveitar toda a sua bagagem. Como que é a Kelly líder, né? Então, a Kelly que tem a responsabilidade da liderança. A gente sabe que traz aí um peso bastante importante a gente ter outras pessoas ali para liderar, né? Como que é a Kelly, e se vale de algum artifício ali de dados, de inteligência artificial, o que é a Kelly enquanto líder, né? Tá, eu vou mandar depois até pro meu time e vou falar assim, vê se eu respondo certo. Legal, vê se tá condizente, né? Eu acho que assim... Vamos colocar aí pro pessoal responder no chat. Isso aí. Coloque nos comentários. No YouTube. Quando a gente postar, pessoal, ajuda aí. Confirmem ou desminta a Kelly aqui. Eu tento, primeiro de tudo, ser muito humana, assim, né? Eu acho que eu sempre falo para eles, se vocês não estão com cabeça naquele dia para trabalhar, me avisa. Eu prefiro que vocês entrem mais tarde, não entrem, do que você entrar... Todo mundo tem problema pessoal, lógico. Ninguém é um robô aqui. Do que entrar e acabar fazendo alguma coisa ali, ou ser meio ríspido em uma reunião com algum cliente, ou desenvolver errado ali, depois gerar um retrabalho muito grande. Então, o primeiro passo é esse, né? E aí, eu acho que eu consigo ser muito disso, porque eu saí da outra empresa, o pessoal ainda me manda mensagem, ai, chefa, saudades e tal. Então, eu falo, acho que o primeiro ponto que eu sempre busquei eu tenho que ser humana, eu tenho que entender a necessidade de cada um. Contraponto gigantesco com artificial. Exato. E aí é isso que a inteligência artificial nunca vai conseguir absorver, são os nossos sentimentos. Perfeito. A empatia, né? A empatia não tem como, assim, igual a gente tá vendo ali do Rio Grande do Sul. Putz, se fosse um monte de robô, não ia mudar nada. Sim. E o Brasil, o mundo tá se doendo ali, né? Claro. Sentindo a mesma dor que eles. É uma eles. Comoção geral, né? Até pra gente contextualizar, que é uma comoção geral por uma tragédia que assola aí o Rio Grande do Sul. Sim. E algumas capitais, algumas cidades ali que estão vivendo momentos ali lastimáveis, né? Sim. E a esse ponto, né, a gente, com a inteligência artificial, a gente nunca vai conseguir, por mais que seja um robozinho, uma pessoinha ali, você não vai conseguir transformar essa empatia. Verdade. E aí, outro ponto que eu tento fazer bastante com o time é entender o momento de cada um. Não adianta eu te dar um desafio, falar assim... Olha, eu tô vendo potencial em você e aí eu vou te dar um baita projeto. Se você tá num momento que você teve 2 filhos gêmeos e... Putz, olha, Kelly, eu quero trabalhar só minhas 8 horas. E eu já tive pessoas desse jeito no time que era... Putz, o cara era incrível, assim. Eu falei, se eu colocar para construir uma nave, ele vai construir. E ele falou, Kelly, eu quero fazer o básico, bem feito, porque meu foco neste momento é a minha família. Claro. E aí, eu acho que isso que é importante. Você dar essa liberdade pro time de que momento você tá vivendo... Porque aí eu vou dar os desafios conforme você com quer, o seu momento, para sua carreira. E aí eu tento entender isso de todas as pessoas. Bacana. Então, eu tive na outra empresa também, minha amiga me encontrou no elevador, ela falou assim, eu acho que você pode me ajudar. Aí eu falei, o que foi? Tem um amigo meu que ele é engenheiro, mas ele queria ir para TI. Aí eu falei, eu tô com vaga, vou conversar com ele. E a minha vaga era de sênior, assim, um baita vagão e tal. E aí eu falei, bom, não dá pra eu colocar o menino como sênior aqui, mas deixa eu conversar com ele. Conversei e eu olhava nos olhos dele, eu falava, esse menino tem muito potencial. E aí, quando eu fui falar pro meu executivo, eu falei, eu vou rebaixar a vaga pra júnior pra trazer ele. Você é maluca? Eu falei, mas eu acredito nele, eu acho que é melhor eu trazer ele, que tá super engajado, do que trazer um sênior estrelinha ali, que vai ser... E era bem no momento que as pessoas estavam ficando 5 meses na cadeira e já tava saindo. E aí eu trouxe, assim, não me arrependo, assim. Que legal. O menino tá brilhante, né? Eu saí da empresa, mas eu vejo ele brilhante, tô acompanhando, assim, ele... de fora, né? E eu falo, é isso, tipo, você tem um caminho bonito. Você tem que entender. A minha estagiária também, ela era... não lembro qual que era a área, era psicologia, sei lá, era mais de humanas, assim. E ela também falou assim, eu queria sair, eu queria uma posição em TI.
Eu falei, vem que a gente dá um jeito, a gente te ensina. E aí ela agora, quando ela foi promovida, ela escreveu um textão. E eu já tinha saído da empresa. Ela escreveu um textão, obrigado por você confiar em mim. Então, assim, eu confio muito nas pessoas, né? Então, se eu vejo, né, que a pessoa... Eu acho que tem muito disso. Mas a parte comportamental talvez é mais importante, muito mais importante do que a parte técnica, né? Eu sempre pensei nisso. Eu falo, o técnico eu ensino, o técnico ele vai aprender ali, né? Se ele tiver uma boa influência comportamental, ele vai buscar, ele tá engajado em aprender, né? E é isso, eu acho que você pode mudar, fazer essa transição de carreira, desde que você tenha essa força de vontade, fala assim, vai ser difícil, não vai ser assim, fácil, né? Os primeiros meses você fala, ai, por que eu tô fazendo isso? Mas se você... eu acho que é uma via de mão dupla, né? Se eu te dei a confiança de... Retribua com esse engajamento, com essa força, né? Isso é verdade. E aí eu penso muito nisso e eu penso muito nisso porque eu penso que cada um... Se a pessoa tá me falando aquilo e ela teve coragem de mudar, aprender TI é facinho. E, assim, eu acho que ser transparente. Eu sempre peço pro time, se tá dando algum BO, me avisa antes, porque eu vou defender vocês. Perfeito. Aonde quer que seja. Então, assim, me avisa que a gente vai juntos ali e eu falo, não vou jogar ali na fogueira, porque eu sou responsável por ele. Se ele tá naquela fogueira, é porque ou eu não vi antes, não previ que aquela situação poderia acontecer, ou foi uma situação mesmo inesperada, e aí eu vou explicar para quem quer que seja pra gente tentar resolver as coisas juntos, né? Então, acho que trabalhar em equipe de verdade, né? Então, acho que não tem como funcionar se você não dá essa liberdade, né? Eu acho que aquele lance de chefe que ficava numa cadeira isolado, eu gosto de sentar junto com o time. Tipo, eu vou numa mesa, sento... E onde eu trabalho tem isso. As cadeirinhas ficam dos gestores de um lado, do time fica do outro. Mas eu faço questão de sentar junto com eles. A sua fica vazia. A minha fica, sei lá onde ela tá, porque eu falo, eu vou sentar junto com eles, porque eles vão ficar vindo na minha mesa toda hora, não faz sentido. Faz sentido eu sentar aqui com eles e dar dessa liberdade, né? Porque aí você acaba se tornando ali parte do problema junto com eles, né? Parte da solução, na verdade, junto com eles. E a responsabilidade da liderança é isso, né? A responsabilidade da liderança é justamente você estar junto na parte fácil, na parte difícil, tentando mostrar alguns caminhos ali e comprando risco, às vezes, junto com a equipe, né? Sim. E assim, por exemplo, ontem tava com problema no nosso sistema, 10 horas da noite, eu tava acompanhando. Mas você só vai acompanhar? Mas pra eles sentirem que eu tô ali. Não é tipo, só tô cobrando por cobrar. Não, eu tô aqui. Se você precisar ligar pra Deus e o mundo, eu vou estar ali junto com você pra ligar pra Deus e o mundo. O time é seu, né? Isso. Eu acho que essa analogia que a gente tem que fazer. Por mais que a pessoa que vai executar, e o nosso papel às vezes é muito... um engajamento mental. Cooperativo, ali, né? Sim. Eu tive um líder, o Ricardo Tomé, na IBM. E, cara, era um projeto, sabe aquelas telas que fazem tudo? O projeto era bizarro, né? Era terrível. Era um projeto posso falar, da Qualicorp. Né? Perfeito. Esse projeto acho que já morreu. Mas, assim, era absurdo. E a gente tinha que entregar esse projeto na segunda-feira. E eu era júnior, né? Tinha acabado de entrar. E aí tinha um rapaz comigo lá que era pleno, e aí eu não lembro quantos, tinha acho que 3 desenvolvedores, né? Pra fazer uma parada assim bizarra. Bizarra de difícil. Difícil. E aí, isso a gente já tinha virado da sexta pro sábado, do sábado pro domingo, e a gente tinha que entregar na segunda. E aí eu lembro que o Tomé ficava tomando energético, correndo lá ele acho que era de madrugada, 3 horas da madrugada, ele correndo lá. A gente olhou assim, Tomé, vai pra casa, velho. Agora é só a gente aqui amanhã, vamos entregar, mas não tem o que você fazer. Ele, não, nem que for pra eu ficar correndo aqui, eu vou ficar com vocês, cara. Eu vou dar um apoio mental aqui. Que legal. Mas eu tô com vocês. E aí a gente teve um case diferente com uma outra gestora que, um projeto super difícil também na IBM, complexo, e deu 10 horas, pessoal, tô com problema, vou ter que sair. E aí naquela época tinha Facebook.
E aí, pô, depois de uma hora e meia, postou no Facebook, num restaurante. Ai, que raiva. Sacanagem, né? A gente se matando ali, em vez da pessoa, galera, pô, tô com... Eu tenho compromisso. Tenho compromisso, já tava marcado, eu vou, mas eu volto. Mas você tá entendendo? E eu acho que é isso que leva as pessoas a comprarem o líder, né? Eu acho que, às vezes, sim, a gente vai precisar ser mais duro com o pessoal, pô, vai ter que entregar. Sim. Né? Existe... Não é só a parte boa de que, pô, hoje eu não tô bem, eu não vou tirar meu dia tranquilo. Mas a gente tem uma responsabilidade que é a entrega. Na entrega, eu acho que as pessoas têm que comprar, né? Tem que comprar o líder. Sim. Não, e aí eles são muito comprometidos, assim, eles são... às vezes eu falo, gente, caramba, que time que eu criei. Porque é um comprometimento, assim, de tentar ser proativo em algumas coisas que eu falo, nossa, mas nem pedi isso e eles já estão... É a construção de uma relação sadia, né? E compromissada, que você vê o fruto no próprio time, né? Você não precisa pedir algo ou coagir com pressão, e sim implantar ali o senso da responsabilidade e da contrapartida, né? Exato. Eu acho que é aquilo, né? A gente não pode ter medo das pessoas, a gente tem que ter respeito e responsabilidade. E é isso que eu sempre falo. Eu quero que vocês tenham respeito e responsabilidade por mim e a gente como um time, né? Então, se até quando alguém não tá funcionando muito bem ali no time, eu tento já ou dar ali os feedbacks necessários, né? Ou se a pessoa não faz sentido, ser muito honesta com ela. Falar assim, o que tá acontecendo? A transparência, né? Por que você tá agindo dessa forma? E aí, já teve situações da pessoa falar, é porque eu não gosto de fulano, gosto de ciclano e tal. E aí, pelo menos eu entendo. Eu falo, tá bom, agora eu sei por que ele tá se posicionando de tal forma. Mas assim, é muito legal essa construção de fazer parte do time, né? Não só liderar por liderar. Eu acho que tem muito... Em tecnologia, tem muito especialista bom e líder ruim. Exato. E aí é a pior dos mundos, né? Porque você perdeu um cara bom, que era um especialista, e aí ganhou um líder ruim. E se tornou um líder ruim, né? Nossa, aí, meu Deus do céu. Para recuperar isso é muito difícil. E o que você sugere de estudo para que esse líder que está querendo se tornar um líder bom, mas que é um ótimo especialista? Então, o que ele precisa entender, que não os elementos mais técnicos, para ele se tornar um bom líder, né? Eu acho que, primeiro de tudo, é você se autoconhecer, né? Então, Entendi. Acho que eu sou adapta à terapia, eu acho que todo mundo deveria fazer, porque você entende os seus pontos negativos também, né? E aí, quando você está liderando as pessoas, até às vezes você acha que está falando de uma forma, mas cada um está entendendo de outra forma. E aí, quando você se conhece, fica mais fácil você fazer fazer essa gestão da forma correta, né? Então, acho que tentar se conhecer, seja com terapia, ou fazendo... Tem bastante pesquisa ali dentro do YouTube também, de entender qual que é o seu perfil comportamental. É legal você saber seu perfil comportamental. E ler bastante, né? Eu acho que tem bastante curso de comunicação. Acho que comunicação é primordial para qualquer líder. A oratória, a comunicação é importante, eu acho que esse é o primordial, porque quando você se comunica da forma correta, tanto para baixo quanto para cima, as coisas fluem melhor. Né? Porque às vezes vem um recado, sei lá, do RH e você ruidoso, né? Você passa pro time, aí se você não passa da forma correta, gera um barulho que você fala desnecessário. Tipo, eu poderia ter falado de uma outra forma, não ter gerado todo esse barulho. Então, acho que comunicação, ler bastante sobre isso, praticar, né? Então... se expor a comunicar, né? Sim. Talvez isso, na parte técnica... É o maior desafio, é como que a gente expõe desenvolvedores a se comunicar, fazer o cara apresentar uma sprint review. Às vezes o cara não quer nem ligar a câmera. Exato. Não, para os devs, o home office foi o melhor dos mundos, né? Porque a maioria deles odeia pessoas ali, né? Mas introspectivo, né? Claro. Brincando, é uma caricatura, sim, mas sim. É uma caricatura que a gente constrói dos desenvolvedores, pessoas mais introspectivas. E eu acho que, dependendo da perspectiva, tá tudo bem. O cara, ele não querer virar um líder, até porque a gente não quer todo mundo líder, né? A gente precisa de pessoas para produzirem código e serem especialistas, né? Mas sim, eu acho que
a gente contribui cada vez mais em prol do time, ajudando essas pessoas a se comunicarem melhor, até às vezes soft skill a gente ensina. Né? Eu tenho esse prisma que você pode... Eu vim da periferia, eu sempre falo, eu aprendi a falar, aprendi a me comunicar, aprendi coisas que às vezes eu não sabia que existia. Sim. Então, é uma coisa que a gente pode, sim, ensinar soft skill, né? Mas, que nem o Douglas falou, expondo pessoas, né? Expondo essas pessoas. Exato. Eu lembro quando eu tinha, acho que uns 12... Meu pai fala muito, e ele adora falar, assim. Eu lembro que ele me levou num curso de oratória. Eu era bem novinha, assim, tinha 10, 12 anos. Eu não estava entendendo nada daquilo, e o cara explicando, eu falei, nossa, que legal. E aí, quando eu fiquei mais velha ali, né? Quando eu estava entrando na faculdade e tal, eu lembrei disso. Eu falei, eu acho que eu vou precisar disso em algum momento da minha vida. E aí, foi quando eu fui atrás, eu falei assim, não é fácil falar com pessoas, não é fácil fazer palestra, fazer determinada reunião, né? O público que tá, você fala, meu Deus, um monte de diretor aqui, se eu falar tem resistência, você tem... E aí, eu acho que é isso que você falou, e treinando, né? Então, eu tenho medo de falar que como que eu começo? Então vou falar de um assunto que eu domino bastante, porque qualquer pessoa que perguntar, eu vou conseguir responder. Eu acho que as pessoas têm medo, né, de falar, porque você fala, eu não sei o que ele vai me perguntar, e eu não sei, eu tenho medo de falar... O desconhecido dá medo, né? Muito, muito medo, assim. E aí, eu acho que pra Dev, assim, que é especialista, que quer fazer essa transição, eu acho que é isso, participa, faz uma apresentação, um workshop de determinado assunto que você gosta, ali pro seu time. Depois expande para a área de tecnologia, depois expande para a empresa, né? E aí, assim, vai aumentando, porque aí vai te dando mais confiança. Que legal. E como é que você lidera esse tipo? A gente falou de pessoas que são majoritariamente técnicos, que têm essa dificuldade, às vezes, de abrir câmera, de interação. Como é que é o desafio de liderar esse tipo de time? Quais são as técnicas? Já entendi que você tem um lado humano muito forte, mas o que mais você utiliza aí para conseguir liderar com maestria esse time? Eu acho, assim, onde eu tô, nas primeiras reuniões, lá a gente tem mania de não fazer reuniões com a câmera aberta, né? E aí eu tomei um susto logo quando eu entrei, porque tava ainda vindo de pandemia. Eu falo assim, mas eu quero ver as pessoas. Você não sabe nem quem que tá ali, né? Então. E ainda assim, às vezes a gente encontra as pessoas no corredor, elas falam comigo, eu falo, eu não sei quem que é essa pessoa, porque a maioria não abre a câmera. Você tem que fechar o olho pra ver se encontra... E aí eu tava tentando brigar contra essa cultura. Eu falei, não dá pra eu brigar com essa cultura, por exemplo, de abrir câmera. Aí, às vezes, você acaba aceitando, sabe? Fala, não é isso que vai mudar a pessoa... A ser melhor ou pior como profissional, né? Então, acho que é muito disso, de entender ali tanto a cultura da empresa que você tá, a cultura da pessoa. Tem gente que gosta do home office, tem gente que não suporta o home office, então a gente tenta ir adequando também isso. Mas eu sempre falo, eu gosto de estar com vocês pelo menos uma vez na semana pra gente almoçar junto, pra gente fazer qualquer coisa junto, não falar de trabalho, assim. É até engraçado, outro dia eu tava no escritório, aí eu tava em reunião, voltei, aí eu, vamos tomar café pra eles? Aí eles foram pro café, todo mundo assim, o que foi? Aí eles, você tem algum recado? Aí eu, não, gente, eu só chamei, só chamei vocês pra tomar café. Eles, que susto, que você acabou de sair da reunião, fiquei com medo. Eu falei, não, criação de vínculo é importante, né? Muito, a gente perdeu esse... Eu falo que o vínculo é essa relação construída. Você sabe quando tem um problema... É a leitura do outro com base em convivência, né? E quando você não tem câmera aberta, muitas vezes você está com o microfone fechado, você não sabe qual é a reação da outra pessoa do lado, né? Exatamente, então, exatamente. Não é trivial essa comunicação, E novamente, né? Saber qual é a cultura da empresa, porque às vezes a gente não vai conseguir moldar a cultura da empresa, porque a cultura é da empresa, né? Exato. E pelo que eu estou entendendo também, a cultura, ela te traz modelos de liderança. Talvez em uma outra empresa você não conseguiria ter essa liderança mais pessoas, né? Eu acho que, assim, na outra empresa que eu tava, o meu executivo também, ele era muito humano. Então, quando você tem uma pessoa que não é e você vai gerar um atrito muito grande. Então, como ele era muito humano... Eu consegui construir todo o meu time ali. Quando eu entrei, eu acho que eram 6 pessoas, eu saí, tinha quase 30. Que legal. E aí,
eu olhava todas, o perfil era muito parecido, assim, sabe? De propósito, seja de trabalho, de vida, de tanto profissional, pessoal, tudo. E porque você vai trazendo pessoas próximas ali, né? Pessoas que são muito parecidas com a cultura, com a sua cultura, quanto com a cultura da empresa. Então, acho que isso... E lá, ligava a câmera, lá era Lá tinha mais esse... A galera gostava de happy hour e tal, então era diferente, né? Então, isso é diferente em cada uma Cada uma das organizações, né? tem as suas particularidades, né? Exato. Mas e como é que você lida com essa pressão? A gente tem uma pressão operacional muito forte ali, de entrega, de terminar algumas coisas. E tem um link também que a gente sempre... Toda liderança tem que estar muito próxima, com o fit estratégico, né? Então, assim, eu não posso perder isso daqui do que eu tenho de estratégia da companhia, né? Então, como é que você faz isso? Como é que faz a fluidez também para cascatear essa estratégia para dentro do time? Eu tento dar muita transparência para eles. Então, assim, eu tô, por exemplo, brigando para colocar um software novo. Mas ele é caro. Então, para eu conseguir colocar ele, eu tenho que estar embasado o porquê que eu quero trazer ele. E aí, eu sempre falo pro time, tive uma conversa tal desse assunto, evoluiu mais um pouquinho. Legal. Não, demos 3 passos para trás. Então, acho que quando você é transparente, né? Quando você conta ali a estratégia que está lá de cima para eles, aí eles... E aí, quando conseguir aprovar, aí vai todo mundo no embalo, vai querer colocar aquilo quanto antes. Então, acho que dessa transparência é importante. Você contamina com a transparência. Tem coisas que, obviamente, não dá para contar, né? Porque ainda não está muito bem definido. Mas o que dá para contar, eu tento contar para eles fazer parte do jogo mesmo. Perfeito. Você coloca eles dentro da estratégia, eles são parte da responsabilidade daquilo, né? Perfeito. Não, tô fazendo porque alguém mandou. Não, estou fazendo porque eu vi a construção disso junto. E a estratégia vai ser materializada na operação, né? Eu brinco que assim, a gente cria uma estratégia, mas ela tem que ser materializada. E ela é materializada na operação, né? E então é importante que a gente entenda, tem a parte tática que vai olhar, vai direcionar a estratégia acontecer de forma certa, vai entender se tá acontecendo de forma certa, mas a gente tem que materializar na operação, não tem muito segredo, né? Sim. Exato, exatamente. E eu acho que a liderança, por exemplo, também é uma tônica que funciona muito bem principalmente para times de especialistas, né? Eu vejo que, esses dias eu tava zoado, né? Tava bem doente. E aí eu falei, não vou ligar a câmera. Eu vou entrar numa reunião de liderança, não vou ligar a câmera. Aí eu falei, cara, tem que ligar. Tem que ligar porque se eu não der o exemplo... na próxima, eu não posso cobrar por aquilo. Exatamente. Então, a liderança, por exemplo, eu acho que é a liderança mais fácil de você Ele direcionar. Assustou todo mundo com a cara que não dele. estava bem, não estava bem, mas ainda assim passa que o valor dessa interação majora sobre um problema que está afetando ali. É legal, isso é importante. E eu acho que a liderança, por exemplo, e novamente a transparência, né? Você precisa comunicar que, galera, aqui é câmera aberta, né? As nossas reuniões são com câmeras abertas. Salvo a exceção de, tá com algum problema, enfim, né? Às vezes a pessoa tá em algum lugar ali que a pessoa não consegue abrir a câmera. Tudo bem, existe a empatia. Mas... são raros são momentos de exceção, né? E aí, novamente, né? Ser exemplo do que você quer que aconteça no seu time, né? Na sua liderança. Legal, foram 2 horas já. Foram 2 horas, Meu Deus! A gente tinha papo aqui de dados para muito. Eu falei, eu não vou ter 10 minutos de assunto. Imagina. Como você é boba. Imagina, a gente poderia explorar aqui bastante tempo. É uma honra gravar contigo, viu? Kelly, muito legal. Quer deixar algum recado aí pro seu time? Não, pro meu time, eles são maravilhosos. Eu falei isso agora há pouco, porque eles entregaram um negócio super legal. Que bacana. E até, tanto pra minha gestão, né, que me apoiou,
eu estar aqui, né? Que bacana. Porque... Fica o nosso agradecimento aqui por deixar você estar conosco, compartilhar um pouquinho de toda a sua experiência, de toda essa bagagem, certamente incentivar inspiradora, né? Pessoas... tanto do seu time quanto pessoas que se inspiram, né? Eu acho que você traz aí elementos muito bacanas e uma grande figura feminina na tecnologia, tá? Um prazer aqui pra gente. Então venham mais mulheres pra TI, gente, é muito bom. É difícil, mas você fala, meu Deus, quanto número, quanta letra, como que eu vou transformar isso numa tela, mas depois fica mais fácil. Que legal, quer dizer, se arrisquem, né? Eu acho que a gente fala aqui de exposição. Isso aí. Exposição faz parte, né? Eu acho que sair da zona de conforto. É uma tônica que a tecnologia nos imprime, né? A gente não tem zona de conforto. E buscar pessoas que inspiram, né? Verdade. Talvez buscar ali uma Kelly no Instagram, no LinkedIn, né? Por favor, gente. Eu acho que vai ser um gancho para pessoas que querem entrar, às vezes não tem um direcionamento, ou pessoas que estão num cargo de liderança passando por dificuldades que você já uma troca já passou. Ali, tô super à disposição para conversar mesmo, que eu acho que conversa, você sempre aprende um pouco, né? Você ensina, mas você aprende muito mais. É uma contribuição mútua, né? A gente vai deixar o LinkedIn da Kelly tá ótimo. Kelly, muito obrigado, eu que agradeço, muitíssimo obrigado. Galera, deixa o like lá, curta, comente. Vamos saber nos comentários se a gente teve alguma... Se o pessoal da sua equipe concorda, não concorda. Meu Deus, tá bom, vou mandar pra eles. Valeu, um abraço. Valeu, gente. Tchau.